meus amigos, tudo bem? Boa noite, excelente noite. Em 2 minutinhos a gente já começa a nossa aula. Seja bem-vindo aí, Taylor Winter, seja bem-vindo, Edgar Sinel, me perdoe se eu falei a pronúncia errada, me corrija aí. Me fala de onde vocês falam, por favor, se vocês são daqui da cidade de São Paulo, se vocês são de outros estados, mande aqui no chat, abre o microfone, me diz de onde vocês são. Boa noite, sou de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, cidade do sotaque, Fumo aqui. Sotaque de alemão. Esse sotaque é batata, é sulista, com certeza. Ei, região maravilhosa. Com certeza. Eu estou na região de Indaiatuba, próximo aqui de São Paulo. Próximo aqui da gente, muito bom ter vocês, meus amigos, muito bom. Vocês já são da área da contabilidade, da área financeira? Sou representante autônomo, aí eu trabalho com um monte de empresas, né? Então, certo. tipo, tem a própria empresa, a gente tem que ter meta para alcançar e, em cima disso, hoje o principal objetivo é tentar reduzir custos, né? Perfeito, Taylor, perfeito. É Taylor mesmo, né? Isso. Maravilha. E você, Edgar? Eu sou autônomo, tenho empresa de energia solar e uma das coisas que me quebra a cabeça é a questão das contas. Eu estou tentando organizar, comecei a aumentar o volume de vendas, aí se perdeu todas as contas, não vê a cor do dinheiro. Não, perfeito. A gente, tanto eu quanto o Whindersson, a gente mapeando o comportamento dos empresários, eles acabam se perdendo, olha só, cara, que absurdo. Acaba se perdendo quando está crescendo. Tem noção? E quanto mais a empresa cresce, mais ela precisa de uma gestão robusta financeira. Eu vou mostrar um pouquinho disso na nossa aula, porque já dói quando quebra. Imagina você quebrar faturando, você quebrar crescendo, sabe? E é um dos comportamentos assim mais padrão dos empresários é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Já começa isso desde o começo e depois não consegue sair desse ciclo, desse loop. É a realidade de vocês? Vocês passaram ou estão passando por isso? Edgar, Taylor? Sim, é tudo misturado. Eu falo que não há dinheiro suficiente para separar os dois. Falando, tem que ter mais dinheiro para poder separar os dois. E aí tá um... Perdão. Mas é o que já vinha me tirando o sono para poder organizar isso, sabe? E, na verdade, quanto mais ganha, mais parece que mais o cara gasta. Exatamente, Edgar e Taylor. O Edgar falou, não, eu preciso ganhar mais para resolver isso. Não, cara, o segredo não está nisso, sabe? O segredo está na organização do que você já tem, porque se você ganha mais, você não vai conseguir estruturar como tem que estruturar. Esse ganhar mais só vai entrar no mesmo fluxo que já está acontecendo. E aí se a gente de fato for vasculhar e investigar um pouquinho mais sobre isso, você vai perceber que existem algumas crenças, algumas travas que faz você não olhar para onde tem que olhar, não estruturar para onde o que tem que estruturar, e querendo ou não também um pouco de falta de ferramenta. Mas nós vamos falar sobre isso na aula de hoje, tá? Pode falar, Edgar. Não, foi sem querer, não desabilitei, não. Não, perfeito. Então vamos lá. E aí, para nos ajudar aqui, até pelo menos um mapa mental, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, tá? Então, eu vou seguir aqui um descritivo, e eu quero fazer alguns... Seja bem-vindo, Loro Belansky. Seja muito bem-vindo. Me fala de onde você é, meu irmão, e me corrija se eu pronunciei de forma errada.
Pode abrir o microfone e falar de onde você é, ou vou colocar aí no chat. Pode ficar à vontade, meu irmão. Esteja muito bem-vindo aqui na nossa aula, tá? Eu mandei uma placa de vídeo, né, um material para o meu editor. Eu mandei por moto, Uber Moto. E aí eu tô só organizando isso aqui para que ele receba lá e eu fique mais tranquilo, pessoal. Eu só mandar uma mensagem para ele, a gente já inicia. Enquanto isso, o Louro Velansky. Tá aí ainda, meu irmão? Me fala de onde você é. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro combinado que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte, só para quem talvez não estava aqui nas outras aulas que nós já damos, né, eu me apresento um pouquinho, porque tem muita gente entrando na nossa comunidade, muitos empresários trazendo outros empresários, porque já entendeu. Lauro de Freitas, na Bahia, caraca, região maravilhosa, seja muito bem-vindo. Então, tem muitos empresários trazendo outros empresários, porque já entendeu que aqui é o lugar para se estar, o local para aprender, para se desenvolver. E não é que eu e o Whindersson nós temos a verdade absoluta, não, longe disso. Nós não somos donos da razão, mas diretor de agência de modelos, perfeito, muito bom, Louro. Seja bem-vindo mais uma vez, tá? Então, não é que eu e o Whindersson nós temos a verdade absoluta, não. Nós simplesmente passamos por algumas grandes multinacionais, algumas grandes empresas, e todo lugar que nós passamos foi um case de sucesso. Tudo que nos chegou até a mão para a gente desenvolver, seja um produto novo, seja a parte de treinamento, contratação, seja desenvolver o tráfego, marketing, a gestão, o operacional, o procedimento operacional padrão, enfim, o Whindersson no que tange algo comercial e marketing, e eu no que tange a gestão de processos, executabilidade e planejamento, nós fizemos isso muito bem feito. E depois de trabalhar diretamente nos últimos 4 anos, diretamente com empresários e com empresas, entrando dentro da empresa, olhando a operação de cada um, entendendo o que faltava, entregando o que faltava e fazendo eles faturarem, isso enquanto trabalhando para alguns grandes players no mercado, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Guilherme Benchimol, nós entendemos que nós poderíamos fazer isso de uma forma muito mais robusta. Não só treinar, não só dar um treinamento, onde você vai e fica 3-4 dias num treinamento ali, e quando você volta para casa, o resultado ele não é de fato massivo, porque quando você vai nesses treinamentos, você não consegue absorver 30%, 40%. O que nós fazemos de diferente? Nós entramos dentro da sua empresa junto contigo, e durante 6 meses nós vamos estar junto contigo. Então, além de te treinar, nós treinamos a sua equipe, nós fazemos com você e nós fazemos por você. Nós entendemos que o empresário da segunda-feira é o que de fato faz o resultado acontecer. Não é o empresário que passa num treinamento de final de semana, sabe? Então, entendendo isso, a Upsell, ela foi criada, e hoje, além de implementar a gestão sofisticada dentro das empresas, nós lançamos infoprodutores, criamos outras empresas, e também entramos em sociedade com outras empresas, uma vez que os empresários acabam desiludindo bastante, né, com o negócio, com pessoas e tudo mais, trazemos essa gestão debaixo do nosso braço e fazemos ele faturar mais, e é justo que a gente receba um pouco disso também, tá? E ao decorrer dos anos, vocês vão estar caminhando cada vez mais próximo com a gente, vocês vão entender isso daí. Então, o primeiro combinado que eu quero fazer com vocês é um pouquinho da minha história, só que na minha história eu não sou expert em contabilidade. Até quis fazer a minha primeira graduação Ciências Contábeis, mas eu parti direto para administração, e daí eu nunca mais saí da área de negócios em si. Eu não fui ser um técnico em contabilidade. Então, o que eu vou trazer aqui é mapeamento de comportamento, mapeamento de realidades empresariais, o que nós fazemos aqui dentro da nossa empresa Upsell, e o que, de fato, o dia a dia do empresário. Então, vou trazer o que deveria ser feito, o que está sendo feito e como resolver essas questões, tá? Vocês não estão falando aqui com um contador, longe disso, beleza? Tá claro? E aí, à medida que a gente for avançando aqui, eu vou molhando as palavras, porque se eu não molhar as palavras, eu não consigo falar.
Para quem conhece, esse é o tereré. Água com limão, água gelada com limão, erva de tereré. Eu adoro isso aqui. Então, vamos começar a nossa aula, pessoal. O empresário rico e a empresa pobre. Primeiro que, para que a sua empresa ela seja rica, você precisa trabalhar muito, você precisa tornar ela rica e ela automaticamente vai te tornar rico também, tá? Como que a gente faz isso? Meu principal objetivo aqui com vocês é que vocês saiam dessa aula sabendo exatamente o vocabulário do dinheiro, o que cada número significa de verdade, quanto a sua empresa realmente lucra. Então, nós vamos esmiuçar o que é faturamento, margem de contribuição, receita líquida, margem de contribuição, enfim, receita bruta, receita líquida, faturamento, lucro líquido de fato, prolabore, como que você vai entender quais são os números hoje da sua empresa, o que ele está te dizendo, está te mostrando e como você estrutura esses números. Em outras palavras, ela só não é uma engenharia financeira dentro da sua empresa, porque nós não estamos olhando ponto a ponto, eu não estou sentado na sua mesa, onde você está me entregando o relatório da sua realidade, tá? Porque se fosse assim, seria de fato uma engenharia financeira da sua empresa. Mas a ideia é que a gente chegue até lá. E porque mesmo sabendo, você provavelmente não vai fazer. O que impede, o que trava, quais são as crenças, quais são as narrativas que você vem olhando, vem falando e vem fazendo, para que, de fato, não estruture a sua empresa como tem que estruturar, perfeito? E o que fazer a respeito disso nos próximos 30 dias? Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. Eu vou trazer aqui dados de mercado para você, tá? Dados que foram levantados ali até 2023 pelo Sebrae. O ponto é que 61% das empresas, elas pagam as despesas das empresas com a própria conta da pessoa física. Então, aqui é o empresário pagando a conta da empresa com a conta dele pessoal, ou vice-versa também, ele pagando a conta pessoal com o dinheiro da empresa. O primeiro ponto que você precisa entender é que o dinheiro da empresa não é seu, e o seu dinheiro também não é da sua empresa, tá certo? Nós vamos chegar lá, eu sei que empreender no Brasil não é tão simples, não é tão fácil, mas a ideia é que a gente chegue lá de uma forma, que a gente chegue nesse empreender de forma correta, de forma estruturada, com passo a passo, com estrutura, para ser diferente daquilo que o Edgar, daquilo que o Taylor trouxe anteriormente, que, poxa, eu preciso ganhar mais para resolver isso. Não é dessa forma. Estruturando agora, sim, para poder ganhar mais e já poder crescer de forma estruturada. E 6 em cada 10 empresas de pequeno negócio encerra em até 5 anos, né? Então, isso é uma estatística aí, provavelmente todo mundo sabe, todo empreendedor sabe, e a gente está aqui nessa aula, está aprendendo cada vez mais para não entrar nessa estatística, tá? E 22 das empresas que fecham citaram por falta de capital de giro. E aí eu vou trazer também um pouquinho do que é capital de giro para vocês aqui, perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Primeiro ponto, primeira pergunta que você precisa responder para você mesmo. Tiago Bata, seja muito bem-vindo, Tiago. Muito bom ter você aqui conosco, meu irmão. Vamos lá, Tiago é daqui da região também de Alphaville, Cajamar, aqui, Barueri, São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Primeira pergunta, né? 3 pontos aí. Eu preciso que vocês, de fato, sejam muito honestos nessa resposta, tá? Respondam aí, por favor. Se você sabe, sem abrir nada hoje, sem abrir dashboard, sem abrir o caderninho, a planilha, enfim, quanto a sua empresa lucrou no mês passado? Vocês sabem dizer isso aí? Responde aqui no chat com sim ou não. Responde aí, Thiago, Taylor, Edgar, Velansky. Responde aí se você sabe o quanto a sua empresa lucrou sem chance, nada. Poxa vida. Tá um tanto quanto difícil, né, Edgar? Responde aí com sim ou não, pessoal. Responde aí também, o valor que você tira da empresa é o mesmo todo mês e em data fixa, ou seja, a sua empresa, ela te dá uma previsibilidade de salário, de prolabore todo mês, isso com data física? Responde sim ou não. Edgar também já falou que não, né? Então responde aí, pessoal, se vocês têm isso claro. E também uma outra pergunta é, se a empresa parasse hoje de faturar, quantos meses de caixa ainda sobraria? Exatamente, por isso que vocês estão aqui e vocês
tem esse privilégio, tem, de fato, essa oportunidade de entender como girar essa chave, como mudar esse cenário, essa realidade. Tá? Então, se a sua empresa hoje parar de faturar, quantos meses ainda ela se pagaria? Qual que é o respiro financeiro que a sua empresa tem? Será que ela consegue chegar até o final do ano? Será que ela consegue chegar pelo menos até o meio do ano que vem, sem entrar nada de faturamento? Será que se vier mais uma pandemia, a sua empresa vai sobreviver à realidade com o que o mercado está tendo? Eu tenho um sistema que faz tudo que entra e tudo que sai. Perfeito, Thiago. Só que quando você fala tudo que entra e tudo que sai, você está falando ainda de faturamento, tá? E você está falando de custos e despesas. Beleza, tudo que entra, tudo que sai, isso é a sua receita líquida. Só que não para por aí. Existem os impostos, existem o capital de giro, a reserva de emergência para a sua empresa, existe a diferenciação ali da distribuição, seja por meio do Prolabore ou até mesmo distribuição de lucro, isso de forma robusta, meu irmão, você tem, mas se você já tem pelo menos um sistema que mostra tudo que entra, tudo que sai de forma clara e principalmente se consegue colocar isso num dashboard onde você bate o olho e sabe exatamente qual que é a saúde financeira da sua empresa, já se coloca à frente de alguns empresários, de algumas empresas, e eu te parabenizo por isso, tá? E aqui nessa aula a gente vai avançar um pouquinho mais sobre esse tema, meu irmão. Isso não é problema de venda, tá? Isso é problema de gestão do dinheiro da venda que gerou. Então, muitas pessoas acabam se misturando, pessoa física com pessoa jurídica, acabam não sabendo, que nem o Edgar falou, poxa, Leandro, eu não sei quanto que foi o lucro do mês passado, não sei quanto que está tendo de faturamento e tudo mais. Primeiro ponto que é muito importante, se você tem funcionários e você não sabe, de fato, o caminho do seu dinheiro, talvez você está sendo roubado e você nem sabe. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, não, Leandro, eu não estou sendo roubado porque o dinheiro fica na minha conta, só eu que libero o pagamento, só eu que... hoje eu tenho misturado. Pois é, Taylor. Então, talvez você vai falar assim, não, Leandro, eu não estou sendo roubado porque o dinheiro fica debaixo da minha responsabilidade. Ok, mas talvez o seu funcionário está comprando algo que não deveria comprar. Ou poderia ajustar a compra desse algo de uma forma com mais desconto, ou com menor preço, melhor falando, ou num time certo para que esse produto não fique um tempo maior dentro do seu estoque para dar vazão cada vez mais. E por mais que essa é uma aula de gestão financeira, nós também vamos falar sobre isso, porque isso também, o momento certo de compra, o momento certo da venda, faz diferença. Os spikes, que eu chamo os spikes de grandes oportunidades, quando você tem liquidez para comprar num preço barato na hora certa e você tem o momento certo, o time certo para vender num preço alto, isso coloca muito dinheiro no seu bolso e nós vamos falar sobre isso. Eu sou do mercado financeiro também, minha outra profissão, meu outro amor que bate forte no meu peito aqui é especulação de fato no mercado financeiro. Eu trado alguns índices ali no mercado financeiro, eu faço algumas operações, isso já tem 10 anos. Então, isso essa clareza, esse tempo de mercado me trouxe essa realidade no mercado, que quando você faz um bom trade, e um trade não precisa somente por meio de ações, por meio de gráfico, não. Quando você compra um carro no momento certo e vende ele no momento melhor ainda, isso é um trade. Quando você compra um insumo, transforma isso em produto e vende o seu produto final, isso também é um trade. A diferença é que, enquanto eu sou trade no mercado financeiro e empresário, você está sendo empresário e trade no mercado físico, de fato. Tá? Então, todos nós somos trades, mesmo aquele que não faz dentro de um trade dentro do dia, aquele que demora um pouquinho mais, semanas, meses, seja com produto físico ou com um ativo da própria bolsa. Então, entenda que todos nós somos traders no final das contas, beleza? E aí, avançando um pouquinho aqui, nós vamos falar nesse momento que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é sobrevivência. Em outras palavras, faturamento é só ego. O lucro, ou seja, o que de fato sobra no final do mês, é uma sanidade, é a sobrevivência, é aquilo que de fato faz você dormir tranquilo. Se a sua empresa é lucrativa, e todo negócio precisa ser lucrativa. Leandro, eu tenho uma ONG que ela não tem fins lucrativos. Sim, ela também precisa ser lucrativa. Lucrativa em tempo, lucrativa em qualidade de vida, lucrativa em impacto social que você gera na sociedade, e ela também tem que se passar, seja você vivendo de doação ou não, ela precisa se pagar, ela não pode terminar no final do mês no negativo.
caixa é rei, caixa que comanda. Talvez você possa pensar, Leandro, eu tenho um custo de R$100 no meu produto, eu vendo ele por 150, eu tenho uma margem, e aí as pessoas e os empresários acham que tem uma margem de contribuição, uma margem de lucro ali de 50%, e não é bem assim, não é assim que funciona, e você acha que está tendo lucratividade. Para começar, você talvez está precificando errado, se você compra por 100 e vende por 150 só porque você está pagando 100. Talvez você está precificando errado, porque a média dos seus concorrentes também está girando nessa faixa. Eu vou te dizer, empresário, eles também não estão precificando de forma certa. A precificação do produto, ela tem que visar custo, ela tem que visar custo fixo, custo variável, ela tem que visar a quantidade necessária que você vende para todo mês, qual que é o ponto de equilíbrio, ela tem que visar também a margem de contribuição, ou a sua margem de lucratividade, de fato, no final do mês, ela tem que visar tudo isso para que você consiga estabelecer o lucro. E não para por aí. Ela tem que visar também o impacto que você gera na vida do seu cliente com o seu produto. Também tem que estar atrelado ao preço. E aí muitos empresários acabam chegando para mim, para o Whindersson, falando, Leandro, eu não consigo aumentar o meu preço hoje. Você só não consegue aumentar o seu preço porque você não consegue ter e entregar uma proposta de valor tão clara, você não consegue ter a autoridade necessária tão clara e tão forte que as pessoas só desejam comprar de você. A sua marca, a sua empresa, ela não é uma marca, uma empresa robusta e tão forte no mercado, frente aos demais, que fala, poxa, não tem outra pessoa a não ser comprar do Leandro, a não ser comprar do Teiro, do Edgar, do Thiago. Então, quanto mais autoridade, quanto mais proposta, quanto mais valor você entrega de fato, entenda que eu estou falando de valor, não estou falando de preço, de custo. Quanto mais valor você entrega no seu produto, um produto diferenciado não tem como. As pessoas vão falar para as outras, vai gerar demanda, e é dessa forma que você consegue precificar e aumentar o seu preço, de fato, gerando tudo isso no final do mês, um caixa robusto, um caixa sustentável, onde a sua empresa ela se torna lucrativa como tem que ser, tá bom? E nesse momento nós vamos falar sobre o faturamento, aquilo que o Obata trouxe ali dentro, o que entra, né? Então, faturamento, no frigir dos ovos, com uma linguagem tão simples, todo o faturamento, todo o dinheiro que entrou dentro da sua empresa, dentro da sua conta, dentro daquele dia, daquela semana, daquele mês. Perfeito? Então, todo produto que você vendeu, esse é o faturamento da sua empresa. E se você não tem isso mapeado, empresário, eu já te oriento que você faça isso de forma organizada. Alguns empresários ainda, por incrível que pareça, faz isso no caderninho, tá? Por incrível que pareça, não dá mais para aceitar hoje você fazer isso no caderninho, tá? Tem como automatizar, tem como estruturar isso de uma melhor forma. Alguns fazem com planilha, e eu que passei pela XP, posso trazer o background ali, até a XP hoje utiliza planilha, tá? Para organizar todos os fluxos de ordens de trader varejo, trader grandes fundos de investimentos, até a XP utiliza planilha. Por quê? Isso é backup. Isso sistema parou, deu algum pau, esse backup do dia anterior está feito, ou esse backup das últimas 2 horas está feito, e você pode e deve também ter pelo menos um backup ali do seu financeiro numa planilha. Por mais que você hoje terceiriza isso para um sistema, para o seu contador, enfim, para uma outra gestão financeira, para uma outra consultoria, tá tudo certo. Mas tenha um backupzinho numa planilha e está tudo bem. Você não precisa ficar alimentando 100%. Dá para você automatizar, e uma automação alimenta essa planilha para você, mas você tem que ter esse backup, tá? Então, se você não tem isso, não tem hoje o quanto entra de faturamento, entenda que faturamento é tudo aquilo que entra e entenda que você precisa ter esses números mapeados na sua empresa. Aqui nós demos um exemplo de 200 mil de faturamento de uma empresa, tá? E o faturamento é aquele número que você quer atingir, aquilo que você quer, de fato, chegar no final do mês de faturamento. Perfeito? Depois do faturamento, você tem os custos fixos e os custos variáveis, tá? Qual que é a diferença de um para o outro, tá? O custo fixo é independente se você vai vender ou não, esse custo ele vai existir.
no mês seguinte, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele não vai mudar. Independente se você vende X, se você vende 2X, 3X, ou se você vende menos do esperado, esse custo ele vai se manter. Isso é o aluguel, isso é um custo... Posso dar um exemplo do aluguel, uma mensalidade que você tem de alguma IA que você paga, de algum investimento que você fez, aquela mensalidade certeira todos os meses, de um carro que você comprou a prestação. A diferença do custo variável ele vai depender única e exclusivamente da sua demanda, única e exclusivamente da sua produção, única e exclusivamente das suas vendas. Então, a diferença é essa, tá? O custo fixo, ele não se muda ao decorrer dos meses, independente se você vendeu ou não, ele tem que estar ali, e o custo variável, ele vai depender, de fato, da sua demanda, da sua produção, das suas vendas ali dentro do mês, tá bom? Eu acredito que, independente da situação que o Edgar, que o Taylor trouxe ali anteriormente, eu acho que hoje vocês têm, pelo menos, mapeado aí o custo e fixo a despesa e as despesas variáveis da empresa, né? Me falem aí, por favor, só para eu entender e não se assustar tanto. Muito bom ter você aqui, Miss Lene. Muito bom, querido. Fala aí, Edgar, fala aí, Taylor, se pelo menos os custos fixos e variáveis vocês têm da empresa, ou nem disso tem ainda. Estou, inclusive, organizando isso. Menos mal, meu irmão. Aí eu respiro um pouco mais tranquilo. Porque se você fala para mim que nem isso tem, de forma mapeada, é muito sério, cara. É muito sério. A gente está falando de uma empresa que Deus te confiou para você impactar a sua região, impactar a sua cidade, impactar as pessoas que trabalham contigo, cara. Sem falar da sua família. Sem falar das pessoas que dependem que você dê certo, que são seus familiares, seus filhos, suas esposas e tudo mais. Eu não tenho noção, acredite. Por isso que estudei moda. Perfeito, o Velansky. Mesmo você não tendo noção, mesmo você talvez não querendo se familiarizar com isso, se você tem agência e a agência é sua, o seu olho precisa estar naquilo, tá? Eu não estou falando que é para você fazer, até porque você tem que sempre trazer pessoas melhores do que você para fazer o que tem que ser feito. Mas o seu olho precisa entender. Você precisa saber o que minimamente o que é faturamento, custo fixo, custo variável. Por quê, Velansky? Porque se você, como eu falei, vem uma pandemia, aconteça o que acontecer, e você não vender nada no próximo mês, você tem que saber o quanto você vai pagar de custo fixo. Entende? Tem que ter isso na ponta do dedo, da língua, dos olhos, no caderno, enfim, onde quer que seja, mas precisa entender isso daí, beleza? Avançando um pouquinho aqui, meus amigos, nós vamos falar agora de margem de contribuição, tá? Aqui eu acredito que começa a deixar um pouquinho dos empresários um pouquinho de lado, porque nem todos conseguem hoje saber qual que é a sua margem de contribuição, a sua margem de lucratividade, de fato. Então, nós vamos trazer um pouquinho desse ponto aqui, tá? O que é, de fato, a margem de contribuição? É tudo que sobra de cada venda para pagar o custo fixo e depois dele virar lucro, tá? Então, você pode tratar com margem de contribuição ou receita líquida. O que é receita líquida? Faturamento menos despesa, custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável. Isso é receita líquida. A margem de contribuição, ela pode se caracterizar nesse sentido. Faturamento, custo fixo, custo variável e a margem de contribuição. Nesse cenário, no que eu estou te apresentando aqui, ele me trouxe de uma forma diferente. Ele trouxe o faturamento menos o custo variável, e aí sim ele dá a margem de contribuição. Da margem de contribuição, você tira o custo fixo, e isso é o seu lucro operacional, tá? Isso não é o lucro líquido, isso é o lucro operacional, porque ainda não foi colocado impostos e tudo mais. Então, vamos trazer nesse exemplo aqui, depois eu falo no outro formato. Existem alguns formatos, e eu vou te trazer aqui os dois mais utilizados, tá? Então, margem de contribuição. Margem de contribuição é o faturamento menos o custo variável. Lembra? Custo variável vai depender da sua produção, das suas vendas, de fato, das suas demandas. E você tem a sua margem de contribuição tanto em valores quanto em percentuais, tá bom? Tanto em valores quanto em percentuais. Eu vou pedir só um minutinho para vocês. Maravilha, maravilha. Maravilha. Já chegou lá o material que eu precisava mandar para o meu editor, e aí eu fico mais tranquilo aqui, pessoal. Maravilha. Então, vamos lá.
Margem de contribuição. Você pode ter você pode tirar ali do seu faturamento, você tira o custo variável, e aí você tem a sua margem de contribuição. Normalmente, quando você coloca isso em percentual, fica muito mais claro, muito mais simples você saber qual que é o faturamento médio que você precisa ter. Até quanto você consegue ter um drawdown, ou seja, de um valor que você faturou 200 mil no mês passado, até qual que é o mínimo que você consegue faturar esse mês para pelo menos terminar break-evado. Para quem não sabe o que é terminar break-evado, é terminar no 0 a 0, dentro do seu ponto de equilíbrio. Isso é um linguajar de business, de negócio, que nós, normalmente, os empresários, utilizamos aí, tá? Então, não é que, poxa, se eu comprei por 100, eu vendi por 150, eu tenho uma margem de contribuição de 50%. Negativo. E eu vou mostrar isso para vocês. Por quê? Porque vocês têm que saber qual que é o custo fixo, qual que é o custo variável, qual que é a margem de contribuição para que, de fato, você estabeleça o custo total do seu produto, tá bom? Então, vamos dando exemplo ali, ó. 200 mil menos 90 mil, que é custo variável, sobra 110. Esse 110 é a sua margem de contribuição, ou seja, 55% do faturamento. Lembra, margem de contribuição ainda não é lucro operacional. Então, é a margem, não é o faturamento que diz quanto a empresa aguenta, tá bom? E aí, trazendo num outro cenário, e aí eu oriento, normalmente, quando eu trabalho com os empresários, dentro das empresas dele, implementando gestão financeira, eu gosto de trabalhar com os dois custos juntos, tá? Então, eu pego 200 mil de faturamento, menos tantos, menos X de custo fixo, menos X de custo variável, aqui você tem a sua margem de contribuição. Eu gosto de trabalhar nesse cenário, tá? Então, cascata do lucro, meus amigos. Você tem o seu faturamento, você tem o seu custo fixo, ou seja, 45% do custo fixo das suas vendas, você tem a sua margem de contribuição, sobrou 110 mil ali. Você vai tirar o seu... Eu falei custo fixo, então é custo variável. Você vai tirar o custo fixo da margem de contribuição, menos 90 mil, vai sobrar de lucro operacional 20 mil reais, ou seja, 10% do seu faturamento total. Então, normalmente, quem trabalha com alimentícios está girando nessa faixa de 10%. Quem trabalha com produto final, a depender do nicho, não consegue muito diferente disso, talvez uns 17%, 24%, quando muito, no produto físico, tá? Agora, quem trabalha com serviço é quem, de fato, consegue uma margem um pouquinho maior. E aí, quando o empresário ele tira todo o custo variável, o custo fixo dele, sobrou ali 20 mil, ele acha que esse dinheiro é dele, ele acha que é, de fato, o lucro líquido que ele tem, e ele vai poder gastar, vai poder pagar as contas deles e tudo mais. Não é assim também que funciona. Ainda não foi tirado os impostos, ainda não foi feito um provisionamento de reserva de emergência, um provisionamento de capital de giro, talvez, um provisionamento, de fato, de investimento de longo prazo. Precisa ser, de fato, calculado tudo isso. Então, o lucro líquido que ele tem depois dos impostos, aí sim, o lucro líquido é os 14 mil reais. Voltando no segundo exemplo. Faturamento, menos custo fixo e custo variável, margem, receita líquida, margem de contribuição. Da margem de contribuição menos os impostos, você tem o seu lucro líquido. Aí, de fato, você tem o seu lucro líquido. Perfeito? E aí, avançando, o que é o lucro líquido? É tudo que sobra depois de absolutamente tudo, inclusive depois do seu Prolabore. E onde que entra, então, o seu Prolabore? Onde você vai acoplar o seu Prolabore? Você vai acoplar em custo fixo. Isso é salário. O seu salário ele tem que estar dentro do seu custo fixo. O salário do seu time tem que estar dentro do seu custo fixo, exceto se você paga por produção, se você paga por horas trabalhadas, e tem funcionário que trabalha menos, tem funcionário que trabalha mais. Agora, se todo mundo, você coloca a maioria dos seus colaboradores dentro de um pacote, 44 horas, 40 horas, 38 horas, não muda tanto, ele entra como custo fixo, inclusive o seu Prolabore. E no exemplo anterior, mesmo sobrando 14 mil de lucro líquido, não é esse dinheiro que você vai trazer para pagamento, porque o dinheiro do seu pagamento, do seu salário, já foi pago ali no dia 10, no dia 5, no quinto dia útil, quando você pagou os seus colaboradores também. Esse 14 mil, ele entra como lucro líquido. Você pode até, ali no futuro eu vou falar um pouquinho disso, você pode até distribuir isso como dividendo, mas ele não é, de fato, o seu salário, o seu dinheiro, porque o seu dinheiro ele tem que estar acoplado
ao custo fixo da sua empresa. Perfeito? Então, lucro líquido é igual margem de contribuição menos custo fixo, menos impostos, nesse exemplo que eu trouxe aqui. Ou no segundo exemplo, o que é lucro líquido? Lucro líquido é igual, você pega o faturamento menos custo, custo variável, custo fixo, menos, aí sobra mais de contribuição, menos os impostos, aí sim sobra o seu lucro líquido, tá? Um exemplo, de 14 mil do mês, de 200 mil de faturamento, você teve 7% do seu lucro líquido. Então, normalmente, para quem tem mercado, mini mercado, açougue, enfim, normalmente está girando nesse formato de 7%, tá? Agora eu te pergunto, empresário, imagina você, cara, na dificuldade que nós estamos hoje da dificuldade que nós temos hoje de entender e captar mão de obra qualificada, da dificuldade política econômica do nosso Brasil e tudo mais, você levantar, pagar o preço e tudo mais para ter 7% de faturamento. Será que não faz sentido você olhar para os seus números, trazer uma gestão sofisticada para dentro da sua empresa, para você melhorar isso? Se você melhora de 7%, você melhora 3% nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. Olha só o quanto isso impacta. Nós estamos falando de, se 1% de 200 mil é R$2.000, nós estamos falando de R$6.000 a mais. Ao invés de você tirar 14, você vai tirar 20 no final do mês de lucro líquido. Não melhora 3% se melhorar. Se melhorar 10%, o nosso parâmetro aqui nas últimas empresas que nós implementamos gestão gira em torno de 30% de aumento de faturamento e margem de contribuição. Entende? Se a gente está entregando 30, dentro de 6 meses, tá? Dentro de 180 dias. Normalmente, eles renovam a cada 6 meses. Dificilmente, eles não ficam conosco. Normalmente, eles renovam. Então, imagina, a cada 6 meses, você ter 30% a mais de margem de contribuição e desses 30% efetivamente sobrar, sei lá, impactar em mais 10% do lucro líquido, em mais 15% do lucro líquido. Isso faz uma diferença gritante na sua empresa. A Mislene falou aqui para a gente, contrato por hora, geralmente estabeleço um custo médio, e vou ter com isso, tendo por base meses anteriores. Mislene, você faz isso de uma forma perfeita, parabéns. Por quê? Porque você não tira à toa da sua cabeça. Você não vai perguntar para uma amiga ou um amigo seu que provavelmente não entende muito do seu nicho, do seu negócio, sobre o que ele está falando, do que ele está fazendo. Você está, de fato, pegando por parâmetros dos últimos meses. Claro, para isso, olha qual do profissional que você vai contratar, qual que é a base que o mercado está pagando, qual que é a base que a sua região está pagando para esse tipo de profissional, e aí sim você olha para os últimos meses, normalmente, qual é o custo disso, e estabelece como você vem estabelecendo. Mas você está no caminho certo, parabéns mesmo, por seguir a sistemática do parâmetro. Eu olho para o que foi feito em outros meses e eu estabeleço, eu trago a momento presente, a valor presente, o momento atual. Parabéns mais uma vez, Mislene. E aí, avançando aqui, a gente chega no ponto de equilíbrio, ou break-even, ou 0 a 0, trazendo também o aspecto do mercado financeiro. O que é o ponto de equilíbrio? Ou 0 a 0, break-even. É quando eu entro numa operação, o único controle que está na minha mão, não é se o mercado vai para cima, se ele vai para baixo, se ele vai ficar lateral, não. O único controle que está na minha mão é o quanto eu aceito perder naquela operação. Eu não compro lucro, eu só compro a perca, somente. Eu estabeleci $200, $500, $1.000 de perca, esse é o único controle que está na minha mão. Eu não aceito perder mais do que aquilo. À medida que o mercado vai desenvolvendo ao meu favor, eu coloco meu stop no zero. E aí eu tenho meu ponto de equilíbrio, eu tenho meu 0 a 0, ao ponto que, se esse mercado voltar, não seguir a análise que eu fiz, ele vai, no máximo, me tirar no 0 a 0, não vai me afetar, não vai me machucar, e eu vou me manter tranquilo para entrar numa próxima oportunidade, quando assim aparecer. Na empresa, no dia a dia, na nossa vida empresarial, não é diferente, meus amigos. É o quanto você precisa vender para, de fato, break-even a sua operação dentro do mês. Lembra que eu falei lá atrás que quando você entra o próximo mês, você já entra devendo o custo fixo? É o aluguel, é a mensalidade da IA, é a mensalidade do carro, da empresa, não do seu carro pessoal, pelo amor de Deus,
você já entra devendo e você precisa começar a vender para suprir o custo fixo, suprir no final os custos variáveis, suprir os impostos, e aí sim você começar a partir daí ter lucro líquido, de fato. Então, o ponto de equilíbrio é isso, é o faturamento mínimo que a empresa não ganha nem perde, tá bom? E, de fato, você não entra num negócio também para ter só o break-even, para ter só o 0 a 0. Você entra e você faz negócio para, de fato, lucrar. Então, dando o exemplo que um custo fixo de 90 mil para uma margem de contribuição de 55%, isso é igual a 163 mil, pelo menos, que você precisa vender naquele mês, para, de fato, sobrar lucro. Lembra que essa empresa, nesse exemplo, ela vendeu 200 mil e no final de tudo só sobrou 14 mil de lucro líquido, entende? Então, se você vender pelo menos 160 mil, você vai zerar, você vai terminar 0 a 0, sem lucro nenhum. Abaixo disso, você já começa a entrar no vermelho, e quantas empresas a gente já estruturou, a gente já tirou de um cenário que estavam entrando no vermelho, que até entrou no vermelho, e depois da nossa entrada, a gente conseguiu estruturar ali. E eu espero que essa realidade não esteja acontecendo contigo. Porque se tiver, meu amigo, bate a mão na mesa e pede ajuda. Levanta a mão, não deixa isso acontecer, porque dos seus modos operandos já aconteceu. Da sua forma de fazer, chegou até aqui. Talvez você precise de uma outra ferramenta, de uma outra clareza, de uma outra visão, alguém olhando de fora da floresta para entender o seu caos financeiro e te entregar a ferramenta correta que você precisa, tá? E aí, diferente do que muitos empresários acham, eu compro por 100, vendo por 150, eu posso, então, e eu faturo 200 mil, eu posso faturar 100 mil, que é 50%, que aí ainda assim eu vou, pelo menos, terminar no 0 a 0. Diferente disso, porque só 90 mil já é custo fixo. Só mais 90 mil já é custo variável. Então, essa conta não fecha, e eu volto a dizer, não é 50% de margem que você tem, não. Perfeito? Então, uma queda de 20% e não de 18%, nesse exemplo que nós demos de um faturamento de 200 mil, já traria a empresa para um cenário no vermelho. E eu vou trazer no futuro essa conta para vocês entenderem. Perfeito? Até aqui, pessoal, eu preciso entender de vocês. Vocês estão compreendendo? Eu estou um tanto quanto técnico? Acredito que não, tá? Mas eu estou muito técnico. Vocês estão conseguindo entender essa linguagem? Me dá esse feedback, por favor. Obrigado, Mislene, pela reação. Sim, dá para entender. Maravilha, Edgar. Maravilha. E você é o que falou ali mais no início. E meu foco principal está contigo, meu irmão. O principal está contigo. Eu me coloco à disposição, depois da nossa reunião, ou amanhã, a gente entender um pouquinho mais do seu cenário, a gente bater um papo, talvez algum caminho, alguma direção eu vou conseguir te ajudar. Perfeito? Está muito séria a situação que você me trouxe ali. Muito obrigado pelo feedback aí. Thiago, sim, maravilha. Então, vamos avançar, meus amigos. Agora a gente entra em capital de giro, tá? O que é capital de giro, pessoal? É todo o dinheiro que fica sobrando, né, dentro do mês, para que você pague os seus custos, as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis. Entenda, quando eu falar custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. Só tem um ponto. Se você quer, de fato, ser um tecnista, de fato, na formulação das palavras, entenda que custo é aquilo que você paga, que te traz um ROI, um retorno no futuro, e despesa é aquilo que só vai embora, aquilo que não te traz um ROI, um retorno no futuro. Mas no linguajar empresarial, no dia a dia, quando a gente fala de custo fixo e despesa fixa, praticamente ali, ela é a mesma coisa, tá? Ela só vai mudar essas nuances do tecnês, de fato, para a parte da área contábil, da área financeira, tá bom? Então, estou tentando trazer uma clareza, uma linguagem muito mais simples, para que vocês, de fato, entendam, porque é o dia a dia, da forma que eu e o Whindersson nós trabalhamos, nós não somos empresários de palco, nós não somos empresários de teórico, nós somos empresários que colocam a mão na massa, que eu gosto de chamar empresários da segunda-feira, perfeito? É aquele que, de fato, está ali junto contigo na sua operação na segunda-feira. Trazendo o que é capital de giro. É o dinheiro seu que fica preso dentro da operação, até o cliente pagar. Então, exemplo, você teve uma venda de 50 mil reais.
Ali você já pagou, e isso é no dia 20 do mês, você já pagou o seu custo fixo daquele mês, já pagou alguns custos variáveis, só tem alguns fornecedores para terminar de pagar, e esse dinheiro está sobrando. Você tem ali, exemplo, 30 mil, dos 50 que entrou, você tem 30 mil ali sobrando. Mas esse dinheiro não é lucro, esse dinheiro não é para Prolabore, não é para distribuição de dividendos, não. Aqui no Upsell, se eu entrar no dashboard que nós criamos aqui para o Upsell, e eu sei que tem um valor ali, aquele valor é um capital de giro. Aquilo não é lucro, aquilo não é o meu salário, não. Aquilo é um capital de giro para eu, se precisar pagar uma IA, se precisar contratar, se precisar pagar um fornecedor, se precisar fazer algum tipo de investimento. Aquele dinheiro, de fato, é o capital de giro para fazer girar, comprar insumos, comprar a sua produção de fato para poder vender mais à frente, tá? Então, o que é um ciclo, o ciclo do caixa? Nesse momento, principalmente para quem é do varejo, não sei se tem alguém aqui do varejo que vende sapatos, roupas, enfim. Se você é do varejo, levanta a mão, eu quero te conhecer. Normalmente tem muita dificuldade com esse cenário do ciclo do caixa. Normalmente ele tem dentro do estoque uma quantidade de X para atender ali as vendas. Ela normalmente paga em 60, ela recebe em 60 e 90 dias das pessoas ali, dos clientes deles, e paga o fornecedor em 30 dias. Essa conta não fecha, entende? E se você não tem hoje uma estratégia para trazer a valor presente, a receita a receber, o pagamento a receber, você não consegue trazer isso quanto antes para dentro do seu caixa, o seu caixa ele fica descasado com aquilo que você tem que pagar, com aquilo que você tem para receber, e isso vai sangrando, principalmente empresas no começo, empresas que não conseguiram construir um caixa robusto para sustentar a operação, porque a conta não fecha. Se você tira dinheiro do bolso em 30 dias e só vai receber em 90 dias, e se isso não se ajustar, esse ciclo nunca para, a cada 30 dias você está pagando. Só que em 90, 180, você está recebendo, 240 você está recebendo, esse ciclo não fecha, essa conta não fecha. E o exemplo que ele nos deu 30 dias, que é o tempo de estoque que você tem, mais 60 dias para receber, menos os 30 dias que você paga o seu fornecedor, você está bancando a sua operação em 60 dias. Será que você consegue, de fato, ter esse respiro financeiro? Será que você tem essa engenharia financeira para bancar a sua operação pelos próximos 60, 90 dias sem ter um faturamento? Sem ter entrada de caixa? Será que você tem alguém por trás que consegue te ajudar e te estruturar isso? Um dos braços aqui da Upsell é o Upsell Equity, que eu falei um pouco no início, onde nós entramos em sociedade para dar essa robustez para as empresas, para dar de fato esse fôlego financeiro, essa engenharia, essa estratégia para as empresas, para que elas não morram, porque o cenário, nós batemos pico histórico de pedido de solvência das empresas, pedido de falência, o que não 100%, isso é ruim, tá? Não é 100% ruim o pedido de falência, mas o cenário atual que nós estamos vivendo é um tanto quanto desafiador, e se a gente não coloca inteligência empresarial no negócio, a gente vai sofrer. E eu parabenizo mais uma vez vocês estarem aqui para ter essa aula, esse conteúdo, essas ferramentas robustas ali na empresa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Dobrou a venda, dobrou a necessidade de giro. E por isso que a empresa quebra crescendo. Lembra que eu falei lá atrás? Quebrar já é muito doloroso, já é muito ruim para o emocional. Agora, quando você quebra faturando, crescendo, é pior ainda. Vai por mim. É muito pior. E aqui o oitavo conceito de um caixa, de fato, de uma engenharia de custo, de uma DRE bem estruturada, é a reserva de emergência da empresa, tá? Isso aqui, pessoal, esse dinheiro, antes de você distribuir o seu lucro líquido da sua empresa, esse é o dinheiro que você vai provisionar para você, para sua família e para sua empresa, para sustentar o caixa da sua empresa. Esse dinheiro não pode ser tocado, esse dinheiro não pode ser mexido. Esse dinheiro é o que vai fazer você, no futuro, comprar outros negócios. Esse dinheiro que vai fazer você, no futuro, comprar um galpão ou comprar um terreno, um lote, para você construir a sua empresa de fato. Porque você tem solvência, porque você tem liquidez e consegue, de fato, comprar num preço bom. É esse dinheiro de reserva de emergência, e eu posso falar também um pouquinho de capital de oportunidade, que eu vou falar logo à frente,
que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e saber que consegue pagar os próximos 6 meses, os próximos 1 ano de salário, de custo fixo e de custo variável, principalmente o custo fixo da sua empresa. É isso que faz você deitar a cabeça tranquilo no travesseiro. Quando você não tem essa reserva de emergência da sua empresa, a questão emocional, a questão do cansaço mental vai te roubando, vai te tirando tanta energia que você não consegue colocar energia onde deve, que é olhar para negócios, falar com seus clientes, colocar estratégia no seu negócio. Por quê? Porque o cansaço mental está sendo corroído por meio, porque você não tem hoje uma reserva de emergência robusta. Aqui nós trazemos um exemplo de pelo menos 3 meses de reserva de emergência. Eu posso falar assim, sem medo de errar, 98% das empresas não tem essa reserva de emergência, tá? Não tem. E não tem, não é por falta de faturamento, não, tá? Não é por falta de faturamento, não é por falta de vendas, não. É simplesmente, pura e exclusivamente, por falta de gestão. Por falta de gestão estruturada, de gestão financeira, de fato. Porque acha que aquilo que sobra da margem de receita, da margem de contribuição ou da receita líquida, já coloca no bolso, já vai comprar tal coisa, já vai fazer tal investimento e por isso não consegue provisionar uma reserva de emergência, tá? Então, dando um exemplo, se o seu custo fixo, ele é 90 mil, 100 mil, 200 mil reais, você tem que provisionar pelo menos 3 meses disso dentro de um investimento, e não é dinheiro parado não, meus amigos, é pelo menos um CDB com liquidez diária, tá? E aí você pode estruturar parte disso em liquidez diária, tem que ter liquidez diária, para que reserva de emergência é para isso, tá? Não é para ficar fazendo investimento, aprisionar esse dinheiro durante 6 meses, 1 ano, não. Reserva de emergência é para já, é para o agora. Eu precisei, eu tenho da onde tirar e não ficar tirando a torta e a direita. É só para uma emergência, o próprio nome já diz, tá? E o que é emergência, Leandro? Reserva de emergência. Se você só tem a reserva de emergência e já conseguiu estabelecer 6 meses, 1 ano da sua empresa, um terreno muito bom que você está olhando para comprar para fazer o negócio, ele pode servir. O correto seria o capital, a reserva de oportunidade. Seria legal você utilizar da reserva de oportunidade. Mas se você não tem, só tem reserva de emergência, dá para utilizar. Um maquinário que está num preço muito absurdamente barato, que você precisa para dar uma produtividade maior na sua operação, isso você consegue utilizar da reserva de emergência. Também seria melhor se utilizasse da reserva de oportunidade, mas se não tem, utiliza da reserva de emergência. O que mais? Uma contratação, um profissional muito bom que ficou livre no mercado, que ele está procurando ali uma oportunidade e dentro do que ele está pedindo você acha justo pagar, também serve para contratar esse profissional, um treinamento necessário para o seu time, que vale a pena, também dá para utilizar. E qual que é a diferença? E principalmente, reserva de emergência, se você conseguir utilizar só em catástrofe, o que é catástrofe? Pegou fogo na minha empresa. Deus me livre que nada aconteça aqui com nenhum de vocês. Pegou fogo na minha empresa. É ali que você vai pegar a reserva de emergência. Sei lá, poxa, aconteceu um acidente absurdo aqui que vai me corroer um dinheiro violento. É ali que você vai buscar esse dinheiro. Veio uma pandemia e eu não gostaria de ser o... Como que eu vou falar isso? Eu não sou o profeta do caos, pelo amor de Deus, eu não gostaria de ser tão verdadeiro quanto eu normalmente eu sou, mas haverá outras pandemias no nosso mundo, nós viveremos cada vez mais recorrente agora, outras pandemias a cada x de ano. Entenda, escreve o que eu estou falando e se prepare, seja anti-pandemia, e tem como se preparar para isso, e o segredo disso está no caixa. Tá? O segredo disso está no caixa, está na criação de sistemas, porque você não vai ficar dependendo 100% de pessoas. O segredo de se preparar contra a pandemia está em criação de sistema e caixa. Criação de sistema e caixa. Mislene, por favor, fica à vontade. Pode abrir o microfone e pode falar, querido. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou dirigindo. Você falando, vou aproveitar o gancho, desculpa interromper. Mas depois que eu fiz a minha reserva de emergência, eu passei a lucrar mais. Porque eu senti paz em dizer não para os clientes ruins. E aí eu comecei a escolher, entre aspas, né, os meus clientes. E eu tenho escolhido clientes melhores que pagam melhor. Então, até nisso foi bom. Queria só acrescentar nisso. No começo foi difícil montar a reserva, não é fácil, a gente tem que renunciar, né, de ter
comprar coisas assim, desejos, né, que a gente tem, renunciar um pouco, mas depois que você faz a reserva, é uma paz tremenda. Não tem explicação, você trabalha muito melhor. Perfeito, Milene. Muito obrigado pela sua contribuição, querida. Que bom que você já venceu essa zona de arrebentação. E sabe por que você faturou mais, Milene? Um dos pontos é isso que você já trouxe. Leandro, hoje eu tenho liberdade de falar não para cliente ruim. E cliente ruim não é porque a pessoa é ruim, não. É porque não faz sentido você gastar o seu tempo, energia, o seu foco, o seu dinheiro com aquele cliente que vai te dar trabalho. Que aquele cliente que não é o seu ICP ideal. Inclusive, nós tivemos a nossa primeira aula aqui da nossa comunidade, foi o ICP ideal, que o Whindersson bem trouxe. Inclusive, na semana que vem, ele vai falar muito sobre isso também. Então, quando a Mislene traz, Leandro, eu consigo deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, eu consigo falar não. E hoje, esses cansaços mentais pela falta do dinheiro não me pega mais, eu estou pronta para olhar negócios, para ir em summits, para estar em locais de network, de fato, para trazer investimentos corretos, investimentos inteligentes para dentro da minha empresa, porque hoje eu tenho liquidez que me garante essa tranquilidade. Mislene, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição e parabéns mesmo por já vencer essa zona de arrebentação, tá? Caminhe conosco, caminhe mais próximo da gente, tanto eu quanto o Whindersson, quero pegar na sua mão e quem sabe expandir, quem sabe avançar para um outro cenário e ir para o próximo nível, de fato, que esse é o sentido aqui do Upsell. O Edgar trouxe ali, ó. Eu estou na fase contrária, aceitando cliente ruim por não ter caixa, mas mirando essa organização para virar a chave. É isso, Edgar. É isso. Eu acredito que você está na fase do empresário que cobra escanteio, pega no gol, é técnico, cobra o pênalti, é atacante, é meio de campo, e está tudo certo. Não é muito diferente eu e do Whindersson. Por mais que nós colocamos inteligência, estruturação por meio de sistema, e hoje nós temos uma pequena equipe trabalhando conosco, mas não é muito diferente, não. Hoje nós entramos nas reuniões, hoje nós trazemos clareza no dia a dia dos empresários, e ainda somos nós que estamos lá dentro da empresa. Ainda assim, esse momento não vai demorar muito para terminar, onde nós vamos escolher qual empresa vamos estar, e hoje vocês têm a oportunidade de estar comigo, com o Whindersson, dentro da sua empresa, mas daqui a pouquinho isso vai mudar, por causa da demanda que chegará, por causa da inteligência que nós estamos colocando hoje no Upsell, para nos proporcionar cada vez patamares maiores. E com muita honestidade eu estou trazendo isso para vocês, sem medo nenhum, sem arrogância nenhuma. É necessário esse momento, mas o importante é que a gente está fazendo de forma certa. Por quê? Porque passamos 10, 15 anos entendendo qual que é os principais padrões de comportamentos errôneos dos empresários e recebendo experiência, recebendo ferramenta de gestão sofisticada. Por isso que hoje nós temos toda a capacidade e toda a autoridade de implementar e trazer isso para vocês. Porque nós implementamos em XP, implementamos em Febracis, empresas de Pablo Marçal e outros grandes players e outras grandes empresas que nós passamos e implementamos essa gestão lá. Perfeito? Com relação à entrega de serviço, graças a Deus, estou fazendo um bom nome na cidade e região. Falta essa gestão como empresa. Perfeito, Edgar. Perfeito. Provavelmente, tá, pelo pouco que você está me dizendo, você é o cara do ataque, que vai e faz acontecer, que vai e traz demanda, só que quando essa demanda está chegando, ela está um pouco bagunçada, não está conseguindo dar a vazão como deveria. E, Edgar, mais uma vez, ele é um ponto tão crítico, porque se você está trazendo demanda e não está conseguindo dar uma experiência bacana para o seu cliente, isso pode se tornar um gargalo para você. E você pode se tornar o principal, o pior funcionário da sua empresa. Tá? Não queremos que chegamos nessa parte, por isso que mais uma vez eu me coloco à disposição para a gente conversar, para a gente trazer essa clareza para você ali e, de fato, te apontar o caminho e fazer junto contigo essa gestão robusta. Beleza? Vamos lá, pessoal. Avançando aqui, agora chega um momento onde a gente vai falar do divórcio, onde você começa, de fato, a separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Como você faz isso se você não tem feito até então? E como nós vimos alguns que falaram ali, alguns de vocês não têm feito isso, né? Então, nós entendemos o que é faturamento, margem de contribuição, despesa, custo, entendemos o que é lucro líquido, de fato, está claro até aqui. Então, vamos falar um pouquinho da separação. E aí, eu preciso que vocês entendam
O porquê separar, né? Para organizar é o motivo mais fraco. Esses são os que doem de fato, tá? Por que separar pessoa física com pessoa jurídica? Quando você tem os dois misturados, você tem um resultado imaginário. Ou seja, você não sabe exatamente se a sua empresa é lucrativa. Você não sabe exatamente se a sua empresa está entregando o que precisa entregar, está faturando o que precisa faturar, ela está tendo o custo certo que ela deveria ter, o custo ali, você não sabe, é um número falso. Você não sabe se a sua empresa está crescendo a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Você tem um risco jurídico, tá? Uma confusão patrimonial, ela derruba o CNPJ, ela derruba a proteção. E existe uma lei, e eu vou trazer essa lei para vocês, quando o empresário ele não é dirigente com a parte financeira da sua empresa. Ele acaba tendo um crédito caro, porque se você não tem um histórico próprio da sua empresa, você vai sempre buscar talvez um financiamento, uma alavancagem financeira, o banco olhando para a sua desorganização ou para aquilo que não tem dentro da sua empresa, da parte financeira, ele vai sempre te oferecer a taxa maior. Ao invés de você pagar por 1 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, você talvez vai pagar 3%, 5%. E empresa sem valor, o valuation não existe, né? Então ninguém compra ou ninguém se associa a uma empresa que não tem resultado, que não é distinguível aquele resultado, que não é metrificado. Aquilo que não se metrifica não cresce. Então, ela acaba, de fato, impactando em todos os cenários. E como eu trouxe ali a questão do artigo 50 do Código Civil, a sociedade pagar a obrigação do sócio de forma repetitiva é confusão patrimonial. Então, por falta de bagunça ou desorganização, a sua empresa acaba onerando o meio que ela vive ali, isso pode se enquadrar de fato, numa questão de confusão e você perder a autoridade, de fato, pelo seu CNPJ, tá? Isso é muito sério. E aqui um pouquinho da arquitetura das contas, quando você começa a estabelecer, começa a criar um DRE. E aí, pessoal, preciso ser honesto com vocês, tá? Nem todos que estão aqui, ou nem todos os empresários, têm familiaridade com finanças. A forma que é ensinado finanças na escola e até mesmo na faculdade para a gente, é uma forma chata. Eu posso falar por mim. Eu tirava notas boas até a 4ª série ali do ensino fundamental, e quando eu entrei no ensino médio, moleque com 13, 14 anos, desculpa o termo, desculpa as mulheres que estão aqui, eu só queria saber de menininha e jogar bola. Era ficar com as menininhas, beijar na boca e jogar bola, e jogar basquete, jogar bola. Eu não queria saber de matemática. E eu fui começar a estudar, de fato, dentro da faculdade. Quando eu vi os meus amigos avançando e eu pegando DP. Então, enquanto o ensino médio, minha nota mais alta talvez era 5, 6, 6,5, porque a forma que era ensinada e minha atenção, meu foco não era para aquilo. E hoje eu entendo que se apresentar de uma forma estruturada para as pessoas, para os empresários, eles vão entender. E, mais uma vez, vocês não têm que ser expert nisso. Vocês não têm que ser o Da Vinci dessa parte matemática. O Leonardo Fibonacci na questão matemática. Não. Vocês têm que simplesmente contratar uma pessoa melhor do que vocês na parte de finanças. Como eu falei, eu não sou contador, mas eu entendo hoje o que é uma finança robusta de uma empresa. Porque além de conduzir a minha empresa, hoje eu tenho 4 empresas que eu e o Whindersson e o nosso outro sócio, nós somos sócios dessas empresas. Nós temos pelo menos 50% dessas empresas. Então, se a empresa, se o dono daquela empresa não tem organização com a empresa dele, e é por isso que ele nos contratou, é por isso que ele nos associou a nós, eu que vou cuidar e dar robustez, porque quanto mais aquela empresa crescer, mais eu ganho, mais a Upsell cresce. Por isso que a Upsell, mesmo sendo a Upsell Inteligência Empresarial, ela está se tornando cada vez mais a Upsell Road, entende? E é isso que nós batalhamos, é estruturar empresas, dar robustez, dar alavancagem, em outras palavras, entregar a ferramenta e impulsionar para o mercado de forma certa para que essas empresas cresçam cada vez mais. Porque assim como vocês, empresários, vocês talvez não exista ninguém melhor do que vocês sobre o produto de vocês. Não existe. Não tem ninguém melhor que o Edgar no produto dele, com a Mislene no produto dela. Agora, se ela for tão boa no produto dela e ainda assim tem que ser boa em marketing, em vendas, em finanças, em automação, poxa, aí não tem como. É melhor a Mislene contratar um profissional
entende de gestão como um todo sofisticada, e ela focar onde importa, onde ela traz muito dinheiro para a empresa dela, assim como o Edgar, assim como o Taylor, assim como o rapaz da agência de modelo, me perdoa, eu preciso lembrar o seu nome, o Velansky ali, assim como o Velansky, ele é muito bom no produto dele, então ele tem que focar lá, enquanto isso ele tem que trazer pessoa melhor do que ele na parte da gestão, perfeito? Tá claro até aqui? Posso avançar, pessoal? Posso continuar aqui? Beleza, maravilha, então vamos lá. Aqui é a arquitetura de contas, meus amigos, a parte da PJ, tá? 4 contas do lado PJ, 3 contas do lado pessoa física, vamos esmiuçar um pouquinho disso daqui. Na parte PJ, o que tem que compreender a sua engenharia financeira, a sua engenharia, de fato, do seu DRE? Ela tem que compreender o operacional, ou seja, para que serve o operacional? Recebe as vendas, paga o fornecedor, paga a equipe, todo fornecedor, para que a sua operação rode, para que o seu dia a dia aconteça. Os impostos é a previsão de quando o dinheiro entra. Você não pode provisionar o dinheiro daquilo que sobra da sua receita líquida ou até mesmo do seu lucro líquido. Não pode deixar lá. Entrou, faturou, você já tem que provisionar uma parte desse imposto, principalmente hoje no Brasil. O governo sendo um dos maiores sócios que nós temos, já tem que provisionar para que você não caia em problema. Porque a maioria dos empresários ainda vive sonegando impostos, ou ainda vive, acha que, ao invés de pagar aquela guia do imposto, ele utiliza isso como salário. Isso está acabando, pessoal. E se a gente não se estruturar, corre o risco de você perder o seu negócio. Por isso que muitas empresas estão saindo para outras nações, muitas empresas estão sistematizando o negócio, estão talvez diminuindo o negócio para focar naquilo que é muito boa e trazer talvez compreender outros negócios para dentro daquilo e crescer de forma estruturada. Naquilo que ela é muito boa, ela vai crescer, ela traz um outro negócio similar, comprando esse outro negócio, ela vai crescer dessa forma, que é hoje a ideia da Upsell, e nós vamos trazer também essa ideia para vocês em alguma aula aqui, onde a gente está olhando para capital inteligente, capital oportuno, tá? E em alguma aula nós vamos trazer isso para vocês. O que é a reserva? É o colchão da empresa, a meta de 3 meses de custo fixo, pelo menos. A expansão, máquina, contratação, marketing, custo de vida, isso aqui, aí a gente já está falando da pessoa física, tá? É onde cai o Prolabore, o seu aluguel, o seu mercado, a escola do seu filho, a sua pós-graduação, os seus cursos livres que você paga, os seus luxos, no caso da Mislene ali, o salão de cabelo, a moça da unha que faz a unha dela, isso é onde cai o seu dinheiro, onde cai o seu salário de fato. Tá? A reserva pessoal também é onde você vai, de fato, estruturar um capital, provisionar um capital de tranquilidade para a sua família. Assim como a Miss Nene, ela provisionou um capital de tranquilidade para a empresa dela, isso também precisa ser estruturado para a sua vida pessoal. E a liberdade é onde nós estamos falando da distribuição de lucro. É onde a cada 2, 3 meses, ou até mesmo por mês, a sua empresa já vai conseguir distribuir lucro. Acredito que hoje é o caso da Miss Nene. Se ainda não é, falta só um ajuste pequeno, que mais uma vez me coloca à sua disposição, Miss Nene e o Whindersson também. Eu e o Whindersson, nós nos colocamos à sua disposição para ajustar isso aí para você, de fato, começar a ter lucro cada vez mais, tá? Então, na liberdade, é onde você vai distribuir o lucro e vai, de fato, fazer maiores investimentos para sua família, maiores investimentos para você mesmo, vai começar, de fato, pagar as viagens com esse dinheiro, vai começar a crescer ou até mesmo vai juntar um outro capital grande para comprar outros negócios também, tá bom? O dinheiro é dividido no dia em que entra, não no fim do mês, como eu falei, da parte dos impostos. Avançando um pouquinho mais, então existem exatamente duas portas entre a empresa e você. E aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, meus amigos, muita atenção mesmo. Como que você coloca a mão no dinheiro da sua empresa que, de fato, ele vai se tornar o seu dinheiro? Enquanto ele entra, ele é um dinheiro da sua empresa. Para que você consiga colocar a mão nele, só existem duas portas. O primeiro é o Prolabore, é o pagamento do salário para você. E o segundo é a distribuição do lucro. Aqui na Upsell, tudo aquilo que nós ensinamos, nós fazemos aqui para a gente, tá? Aqui não é simplesmente, deixa eu ver o que está sendo falado de gestão financeira, não. Não, aqui é mapeamento de comportamento, padrões comportamentais dos empresários,
padrão comportamental nosso aqui da Upsell, e nós estamos trazendo clareza. A gente implementa na vida dos empresários que caminham conosco, implementa na nossa empresa, nas empresas que faz parte do guarda-chuva da Upsell, e nós trazemos aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Prolabore. A primeira porta de entrada é que você coloca a mão no dinheiro que anteriormente era da sua empresa. Ele vai entrar no custo fixo. É um valor estabelecido de pagamento de salário para você. Você vai olhar qual que é a média de um profissional que faz o que você faz para a sua empresa, quanto esse profissional valeria. A partir daí, você vai começar a estabelecer um salário fixo. A partir daí, você vai começar a estabelecer também com base nas suas necessidades. Poxa, Leandro, eu preciso de 10 mil hoje para pagar meus custos. Eu preciso de 20, eu preciso de 5, eu preciso de 3. Você vai estabelecer, com base num profissional que faz aquilo que você faz, quanto ele ganha, qual que é a sua necessidade real, mensal, e aí você vai estabelecer um Prolabore que vai ser aclopado, dentro do seu custo fixo, tá? Então, vamos lá. Critério, quanto custaria alguém? É aquilo que eu falei, quanto custaria alguém que faz aquilo que você faz? E o segundo ponto, a segunda porta que você coloca a mão no dinheiro é a parte da distribuição. Vou dar um exemplo aqui da Upsell. Nós distribuímos lucros a cada 3 meses. Já temos, perdão, a cada 3 meses, sendo 4 vezes no ano, tá? Já temos os meses estabelecidos. O último mês que nós distribuímos lucros, que foi estabelecido para distribuição de lucros, foi em junho, mês passado. Entende? O próximo mês que vai ser distribuído o lucro vai ser em setembro. Já tem meses estabelecidos de distribuição de lucros, bem claro, com critérios fixos aqui dentro da Upsell. E isso nós implementamos nas empresas que nós somos sócios, nas empresas que nós implementamos gestão também, tá? Então, é importante que você estabeleça qual que é a periodicidade que você vai distribuir o lucro da sua operação. É bimestral, é semestral, é trimestral, como é o nosso caso, é todo mês, mensalmente, não importa. Estabeleça isso. E quando estabelecer, você vai distribuir esse lucro só quando de fato sobrar lucro líquido. Não é lucro operacional, não é receita líquida, não é margem de contribuição. É lucro líquido. Depois que você tirou o custo fixo, custo variável, pagou os impostos, provisionou o capital de emergência, o capital de oportunidade, de fato, aí sim você vai distribuir esse lucro líquido na sua empresa, e é importante que você estabeleça um dia no mês para fazer isso, tá? Você não é uma pessoa nessa empresa, é 2, o funcionário e o sócio, ok? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os 6 vazamentos, e eu vou ser um pouquinho mais rápido agora, para não tomar muito do tempo. Eu não gosto de dar uma aula de mais de 1h30, mas a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, tá? Marque aqui no chat quanto familiariza com a sua operação, com a sua realidade hoje, pessoal e empresarial, tá? Hoje, o cartão da empresa, no mercado, no posto, no restaurante do seu dia a dia, da sua casa, ele é utilizado pelo cartão da empresa? Quanto desse custo do mercado, do japonês lá, do restaurante japonês que você pede, do lanche, enfim, do posto de combustível é utilizado com o dinheiro da empresa hoje? Marque aqui no chat. O carro, o celular, o plano de saúde da família, a plano de saúde até vale pagar no CNPJ, porque ele é mais barato, tá? Ele acaba sendo mais barato, talvez até mesmo o plano de academia acaba sendo mais barato. Mas o plano de celular, a mensalidade do seu carro ali que você paga, se for um carro só para uso seu e não é uso da empresa. Muitas vezes você fala, não, vou comprar um carro para uso da empresa, mas só você usa. O seu funcionário precisa, aí você pede Uber Moto. O seu colaborador precisa fazer uma entrega e aí tem que pedir Uber para ele. O carro que deveria ser da empresa é utilizado só para você. Marca aqui no chat também, se você coloca esse vazamento no dinheiro da empresa. O Pix, que é mandado para pagar até fornecedor, coisa da empresa, ele é pago pelo seu Pix. Porque é mais rápido, porque o dinheiro já está ali, ou porque você está pagando as contas da empresa que não deveria. Quanto de fato dessa realidade ela está batendo aí em vocês? Marque aqui no chat, por favor. A retirada por necessidade, em vez de por regra. Aqui é aquela retirada, poxa, eu preciso pagar, sei lá,
Uma situação que a minha filha me pediu dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro da empresa. Vou pagar ali uma situação ali do meu plano, vou pagar uma outra situação, vou pegar esse dinheiro da empresa. Quantas e quantas vezes você vai tirando esse dinheiro por necessidade, que no final das contas não conversa e de fato não vai fechar a conta do seu financeiro. Entenda quando eu falei lá atrás que ele corrompe e corrói totalmente a clareza e a realidade dos números da empresa, é esses vazamentos que muitas vezes a gente não está olhando para isso, a gente não tem nem consciência para olhar para isso, e isso vai sangrando cada vez mais a sua empresa, e você acha que a sua empresa não é lucrativa, mas ela talvez já deveria estar sendo lucrativa, tá bom? O empréstimo, aquele empréstimo que você vai fazendo para o sócio pediu, o colaborador pediu, está fora da época de pagamento, e você vai fazendo porque você é boa, porque você é bom, tem bom coração, não consegue falar não. E o único cartão de crédito, tanto para as despesas da empresa, quanto para as despesas pessoal. Marca aqui no chat, principalmente qual desses hoje é a sua realidade. O Edgar falou, a conta e o cartão da empresa virou um único para tudo. Eita, Edgar, me perdoa, cara, eu dar essa risada. Eu não gostaria, cara, mas é muito sério. É muito sério. É muito sério, e eu dou essa risada porque não é só você, irmão. Não é. É a realidade da maioria dos empresários, sabe? E tem como resolver? Tem. Só que se passar do tempo, isso vai virar uma bola de neve tão grande, Edgar, que daqui a pouco você, se não já entrou, você já vai estar entrando em cheque especial, em empréstimo, pegando dinheiro. É exato, meu irmão. E eu parabenizo você nessa noite de quarta-feira. Eu acredito que hoje é o jogo do São Paulo, cara. Eu sou São Paulino. Quero que meu time ganhe. Daqui a pouco eu vou ver o resultado. Mas você poderia estar assistindo o jogo do São Paulo. Acredito que 90% das pessoas que estão aqui sejam São Paulino. Assim espero, porque é o melhor time do mundo. E você poderia estar assistindo o jogo do São Paulo, mas está pagando o preço. Ah lá, eu sabia, meu irmão. Está pagando o preço, cara. Parabéns. Parabéns. Você está melhor do que assistir o jogo do São Paulo na atual fase que nós estamos, é aprender cada vez mais sobre as finanças, né? É isso, meu irmão. Mas tem solução, tá? Tem solução, meus amigos. Só não deixa passar. Bata, eu te admiro demais, meu irmão. Só não consigo admirar o seu time. Me perdoa. É uma honra enorme ter você aqui, Bata. Tem situação, pessoal. Não deixa passar esse tempo, tá? Não deixa passar esse tempo, por favor. Porque é sério o que nós estamos falando aqui. Pode sangrar tanto a sua empresa que você não tenha respiro para virar o próximo mês. Para virar o próximo mês. Aí, ó, nós temos que rever a sociedade, hein, Anderson? Corinthians não dá, não. Vamos lá, pessoal. E aqui, eu quero já finalizar o termostático financeiro. Aqui onde eu vou trazer para vocês o porquê ainda você talvez não... Quando eu penso que estou ruim, lembro do Corinthians e fico tranquilo. Exato. Edgar, quando eu quero chorar por alguma situação, eu lembro, cara, não, existem torcedores do Corinthians. Aí eu fico em paz. Aí eu fico sossegado. Pessoal, eu quero trazer para vocês um pouquinho das crenças que travam vocês não olhar para onde deve olhar, não fazer o que tem que ser feito, e é pura e simplesmente crenças e narrativas que a gente conta para nós mesmos, para não fazer o que tem que ser feito, tá? Primeiro ponto, termostato financeiro. Um termostato mantém a sala em 22 porque ele foi programado para aquilo. É da mesma forma. A sua faixa de dinheiro em que você a sua faixa de dinheiro em que você se sente tranquilo, onde você se sente organizado, onde você se sente sabendo que aquilo está rodando, que é o caso da Miss Lane. Ela já venceu a fase de arrebentação, porque ela estruturou, ela criou critérios e ela trabalhou, pagou o preço para chegar hoje nessa fase que ela está no ponto normal. Agora ela vai pensar em escalar. Ela não está mais corroendo a energia dela para ainda sobreviver. Não, ela agora está estruturada e precisa escalar. Aquilo que você ganhou acima, sempre vai aparecer um gasto necessário se você não tem hoje uma estrutura, se você tem uma trava, principalmente mental, que atrapalha você. Poxa, toda vez que veio um contrato novo, que veio um faturamento novo ou a mais que você não estava esperando, sempre vai bater na sua porta, e é um ciclo, um looping que você vive, por questões de crença, vai aparecer, poxa, apareceu um gasto novo, mas que bom, eu faturei mais, eu posso gastar. Não necessariamente. Normalmente não precisa. Era o dinheiro da reserva, era o dinheiro do capital de oportunidade que você poderia utilizar. Você vai achar que foi azar, mas se acontece toda vez, será que é azar mesmo? Dando o exemplo aqui de um casamento, um cara que casou 3, 4, 5, 6 vezes, será que o problema está nas esposas que ele teve?
né? Então, esse é o ponto. E por isso que ganhar mais não resolve. Lembra que eu falei lá atrás? O segredo não está no ganhar mais? O segredo está em estruturar para poder acelerar, o segredo está em entender para, de fato, organizar, está em olhar para metrificar e depois crescer. O segredo não está em ganhar mais. Porque se você ganha mais sem estruturar, sem essa clareza, sem lidar bem com o dinheiro da sua empresa, você simplesmente vai ter um problema maior ainda. Se você ganha pouco e tem um problema pequeno, você ganha mais, você vai ter um problema maior. Perfeito? E quais são as travas? A primeira, ganhar muito dinheiro é sujo, né? Quando a gente, até algumas pessoas ainda acabam repetindo, ele é podre de rico. Cara, isso simplesmente está numa crença sua, que você acredita que quem ganha dinheiro fez coisa errada, e é por isso que o dinheiro não vem até você. E aí eu estou falando de fato de mentalidade, tá? Porque se a gente não está pronto para jogar o jogo de gente grande, se a gente não está pronto para mudar nossa mentalidade, acessar a frequência. Cara, 70%, 80% do nosso corpo é água. É frequência, irmão. Antes de existir o mundo, antes de separar as faces das águas, o mundo era água, entende? E aí Deus fala, faça a separação entre as faces das águas. Então, é frequência, entende? E quando você não acessa esse nível de mentalidade, e aí saindo um pouco da frequência da mentalidade de fato, bater a mão, assumir a responsabilidade, olhar para onde tem que olhar, as crenças limitantes que a Terezinha trouxe, e a Terezinha, como profissional da área da saúde, profissional da área da psique, pode falar com muita clareza para a gente também, muito honrado pela sua presença, Terezinha. Outro ponto, outra trava, outra narrativa que a gente acaba dizendo eu mereço, eu ralei demais. De fato, você merece. Você merece. Por isso, recebe por regra, não por impulso. Não é porque você merece, você tem que sair da regra, você tem que, de fato, sair dos critérios que você mesmo estabeleceu no planejamento estratégico. Ops! Você não fez o planejamento estratégico. Por isso que hoje sofre por falta de critério, por falta de comportamento errado, por falta de estratégia errada. Aparentar sucesso atrai cliente. Pode até ser, só que se o seu produto não está sendo visibilizado, se de fato você não está comunicando aquilo que você faz, como você faz, quem você é, como é que você vai vender? Se você só está apresentando uma fantasia. Entende? Então, tem que se mostrar sim para o mercado. Você tem que bater na porta do seu cliente e falar, amigo, você comprou de mim semana passada, está precisando de mais alguma coisa? Eu posso te apresentar o segundo nível desse primeiro produto que você comprou? E cria o segundo nível, cria o terceiro nível. Faça com que esse cliente compre mais vezes de você, porque ele já confiou em você. O segredo está em vender muito mais vezes para o mesmo cliente. Não vender muito para todo mundo, gente. O segredo, a pessoa que já confiou em você, ela já abriu a carteira. Ela já entregou o coração, o dinheiro dela para você. Então está muito mais fácil você vender mais para esse mesmo cliente. Tá? E aí há um tema para uma outra aula também que a gente pode trazer aqui. A evitação. Seu olhar vai doer. Aqui é onde mora o principal gargalo das empresas. E talvez o Edgar não olhou na hora que tinha que olhar, algum de vocês não olhou, assim como a Mislene lá atrás teve que olhar para ela chegar no nível que ela está hoje. Otimismo. Mês que vem, entra. Quantas pessoas estão vivendo de esperança, né? E, de fato, a esperança é a última que morre. A esperança, de fato, é a última que morre. Mas se você não pagar o preço, não estruturar, não criar critérios que tem que criar, o custo fixo ele só se assume com receita recorrente confirmada. Receita recorrente e confirmada. É aquele contrato que você vai finalizar, que você vai fechar, que vai garantir os próximos 3, 4, 5 meses de robustez ali para o seu caixa, tá? E o salvador. Eu sustento todo mundo. Aqui o ego e o orgulho já está gritando lá em cima, gente. Aqui você acha que é o salvador de todo mundo. Ninguém se salva de dentro de um barco furado. A ajuda você tem que dar, suporte você tem que dar, mas tudo com limite. De nenhuma forma você pode atrapalhar o caixa da sua empresa, atrapalhar a vivência da sua família, o dinheiro que deveria ser para a sua família, tá? A trava 4 é a mais cara. Transforma um problema que hoje é 10 mil, talvez a sua dificuldade, Edgar, tá simples de resolver, cara. Precisa só de alguma estruturação, uma vez que você tem demanda. Deixa a gente te ajudar, cara. A gente está pronto para te ajudar. Para que ela, hoje, de 10 mil, ela não se torne de 100 mil ali no futuro. Quantos empresários que conversa com a gente e fala assim, Leandro, 2, 3 meses atrás eu conversei com vocês, eu entendi, vocês me mostraram o que eu precisava fazer e eu esperei, cara. Eu esperei 3, 4, 5 meses e hoje eu estou pagando um preço mais caro.
Hoje, se eu tivesse resolvido lá atrás, quando você e o Whindersson falou para mim, eu poderia estar chegando hoje de uma forma totalmente difícil, diferente. Então, a gente fala, não é da boca para fora, porque a gente mapeou, gente. É que a gente passou dentro dessas empresas. Nós entendemos qual que é o comportamento que não deve ser e o comportamento correto para estruturar isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Escreve aí, para quebrar, de fato, essas crenças. Escreve no WhatsApp, principalmente se for a caneta, melhor ainda. Qual frase sobre dinheiro você mais ouviu em sua casa quando era criança? Quando eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal e quebrar paradigmas e crenças, senti que avancei mais rápido. Continuo nesse caminho, pois vi a diferença gigantesca que fez. É isso, Mislene. Quando você encontra um caminho, quando você encontra profissionais que te ajudam, que entregam ferramenta, conhecimento. Cara, as pessoas mudam por meio do conhecimento. Era muito difícil. E, de fato, primeiro que ganha dinheiro, só criança que ganha, né? Fazer dinheiro é difícil. Mas se você só trazer isso como verdade absoluta na sua cabeça e não mudar as suas crenças, as suas visões, vai ficar nessa, né? Ganhar dinheiro é difícil e não se levanta. Ganhar dinheiro é difícil, não lança o produto. Ganhar dinheiro é difícil e por isso que eu vou ficar no conforto da CLT. E, na verdade, não é conforto. Na verdade, não é conforto. A gente não vai estar trabalhando para o nosso objetivo, impactando as vidas. É bem isso, Mislene. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, dinheiro corrompe, ganhar dinheiro não é para todo mundo. Pois é, meu irmão. Quantas vezes, né? Ele é podre de rico, né? Quantas vezes a gente escutou isso? Das 6 travas, qual você reconheceu em você? Escreva o número aí das 6 travas. E eu posso voltar, ó, a trava 6, a 5, a 4. Posso voltar aqui também na trava 2, ó, a culpa, a recompensa, o status. Escreva aí qual das 6 travas. Qual foi o último gasto que você sabia que não deveria ter feito e fez, e qual trava explica isso? Então, a planilha resolve o que você não sabe. Esse papel resolve o que você sabe e não faz. Tá? Então, o que quer dizer com isso? Enquanto você começar a olhar, começar a estruturar, começar a trazer os dados e os números da sua planilha, aí sim, e dashboard, uma gestão de fato estruturada financeira, você vai começar a resolver aquilo que estava te faltando, falta de ferramenta, vai começar a resolver a questão financeira da sua empresa. Agora, essas travas, quando você rompe ela, você vai começar, de fato, a resolver aquilo que você já sabe, que era simplesmente uma narrativa que você tinha na sua cabeça, tá? Compramos na volta, hoje sei, verdade, hoje sei que isso significa que não tinha dinheiro. Pois é, Thiago, exatamente isso, cara, exatamente isso. Perfeito, meus amigos. Eu vou entregar para vocês hoje, partindo aí para o final, vou entregar para vocês hoje um plano de 30 dias, um checklist, de fato, de 30 dias, para que vocês consigam chegar em 7 passos, ali, numa organização mínima da sua empresa. Claro que não vai ser como se eu e o Whindersson estivesse fazendo junto contigo, claro que não vai ser como se eu e o Whindersson estivesse criando um sistema robusto financeiro para a empresa de vocês, mas talvez já vai começar a trazer clareza, já vai começar a tirar, principalmente o Edgar, ali, o Taylor, os outros que falaram no começo, da situação atual que vocês estão. Como que funciona esses 7 passos? Primeira semana você vai enxergar, você vai abrir as contas, separar, levantar o que é custo fixo, levantar o que é, de fato, as despesas variáveis, calcular o ponto de equilíbrio. Parte para a segunda semana. Você vai separar. Enxergou, você começa a separar. Definir o que é Prolabore com o seu contador, automatizar esse dia de pagamento, tirar o gasto que é pessoal do CNPJ. Na semana 3, você vai proteger. Então, eu enxergo, eu separo, eu começo a proteger de mim mesmo a empresa. Você vai separar os impostos no dia do recebimento da venda. Então, faturou, já tira uma parte daquilo por imposto. Tá? E começa a reservar também o dinheirinho ali da reserva de emergência. Na semana 4, você vai sustentar. Toda segunda-feira, você vai tirar 15 minutos. A primeira coisa que você vai fazer toda segunda-feira, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, enfim. Se você fazer isso toda segunda-feira, melhor ainda. Você vai tirar 15 minutos. A primeira coisa que você vai fazer no seu dia é olhar para a sua planilha financeira, para o seu dashboard financeiro. E você vai começar a apurar ali o que é faturamento, como que está a sua saúde financeira, como que está a sua margem de contribuição, a sua receita líquida, o seu lucro líquido. Você já vai começar a olhar, poxa, eu preciso correr mais
para terminar minimamente no 0 a 0, ou de fato faturar, ou lucrar, ou eu, poxa, eu tô muito bem, tá tranquilo, eu consigo começar a dizer não para algumas demandas que não faz sentido, eu consigo talvez colocar mais atenção no produto B, no produto C, do que no produto A. Então você vai começar a olhar para isso e vai começar a ter clareza sobre os números reais da sua empresa. Você vai começar também com isso, cobrar o cliente que passaria talvez 15 dias, 20 dias a mais, que se você tivesse cobrado lá atrás, ele já teria pago. E por você ter essa bagunça financeira, e desculpa o termo, mas é a realidade, por você ter essa bagunça financeira, você não está cobrando ele. E ele passa, e esse dinheiro que ele deveria pagar você, ele vai comprar um lanche, ele vai comprar alguma outra coisa, ele vai pagar um outro fornecedor, que ele já deveria ter te pago, porque você não estava olhando para os números e não foi ali cobrar ele. Então, só com esses 4 passos, você já se coloca à frente de 61% das empresas hoje do nosso Brasil. Tá bom? Eu vou te entregar isso, eu vou mandar isso ali no grupo para vocês, fiquem tranquilos, para que vocês consigam estruturar e ter mais clareza na empresa de vocês. E agora que você já sabe medir, mas você sabe o que os seus números dizem, a aula te deu um vocabulário, aplicar no seu negócio é outro trabalho. E ele tem um método, tá? E aqui eu quero, de fato, apresentar para vocês aquilo que eu já apresentei na semana passada. Se você fala, Leandro, poxa, que legal, valeu muito a pena, eu entendi, eu sei que eu preciso dessa organização frente à bagunça que eu estou vivendo, deixa a gente te ajudar, deixa a gente, de fato, estruturar essa questão financeira para você, deixa a gente entrar no profundo do seu financeiro, criar não só uma planilha de robustez do backup, mas criar um dashboard para que, independente de se você está dentro da empresa, se você está viajando, você abrir, como eu abro hoje o KPI aqui, como eu abro o dashboard da Upsell aqui no meu telefone, eu mostro aqui para vocês, está aqui esse pezinho aqui, ó, eu abro aqui o dashboard, eu sei exatamente quanto tem de faturamento, existe uma IA ali dentro já também me mostrando aonde foi o meu principal gargalo, aonde foi o meu principal faturamento, minha principal despesa. Eu sei exatamente o que está acontecendo em relação a números, em relação a finanças da saúde empresarial da minha empresa e das outras empresas que hoje implementam soluções gestão sofisticada. Então, eu estou te convidando, de fato, se você entende que não é bom nos números e precisa de alguém para estruturar isso para você, onde você vai pagar 497 para ter essa robustez, para ter essa parte, pelo menos essa parte organizada, gente, não dá para perder a oportunidade. Não dá. Então, nós vamos entrar, de fato, dentro da raiz das suas finanças, nós vamos olhar ponto a ponto, a forma que você recebe, o ciclo de venda, o seu faturamento, as suas despesas, olhar onde você consegue ter lucratividade, e entregar um dashboard, entregar um sistema, de fato, para que você consiga estruturar a empresa de vocês, tá bom? Tá a oportunidade. Anderson, manda o link do Eu quero fazer um negócio aqui, cara, antes de mandar o link. Como foi falado na aula passada, nós vendemos esse diagnóstico, nós vendemos ele no mercado por R$3.000. Vou corrigir, 2.997. A gente arredonda para 3 para ser mais fácil, né? Para quem está dentro do grupo, nós estamos dando a oportunidade de adquirir esse mesmo diagnóstico 360 por 497. Agora tem uma coisa que eu não quero nem saber o que o Leandro vai falar, depois você briga comigo no off, tá, Leandro? Depois, tira esse link, Leandro, que eu acabei de ver que está dando um erro. Certo. Tá? Tira esse link aí, por favor. A página ela não está te direcionando, tá dando algum erro ali. Então, o que eu fiz? Por conta própria, depois você briga comigo se você quiser, tá? Eu fiz um cupom de desconto, além de ser 497, eu fiz um cupom de desconto de mais 20%, que ele vale hoje até as 23 horas e 59 minutos. Se você quiser garantir o diagnóstico, você tem até 23 horas e 59 minutos para garantir esse diagnóstico 360 comigo e com o Leandro, mais um plano de ação, com mais 20% de desconto, certo? Com mais 497, menos 20%. Aí é com você.
e é a oportunidade única que ela vai ficar disponível até 23h59. Se você pode entrar meia-noite em ponto no link e tentar aplicar o cupom que ele não vai estar valendo. Show de bola, meu irmão. Não, perfeito. Tudo que pode ajudar os empresários, o pessoal que está aqui com a gente, vale a pena. Então, nós estamos nos colocando à disposição para vocês. É uma das estruturações aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Quando a gente implementa, e aí os empresários nos pagam R$60 mil para implementar a gestão como um todo na empresa, inclusive a gestão financeira é uma das partes que faz parte ali da estruturação, os empresários nos pagam 60 mil para implementar gestão 360. Não consigo pagar 60 mil, eu quero só resolver a questão das finanças e do comercial. Pelo menos esse empresário vai me pagar R$40 mil para isso. Pelo menos, tá? E vocês hoje conseguem, pelo menos, ter uma criação ter um entendimento da parte financeira, ter uma planilha e ter hoje uma estruturação com um dashboard por 497, mais o desconto que eu nem sabia que o Whindersson está dando aqui para vocês. Então, cara, acho que qual que é o custo de não ter isso? Qual que é o custo de andar tapado sem olhar para os seus números? O Edgar trouxe ali atrás, né, um ponto. Qual que é o custo disso, gente? Com certeza custaria muito mais do que 497, menos 20%, nem sei quanto que dá isso. Então, com certeza dá muito mais do que isso, tá? Tá aí a oportunidade, e aí a gente também não vai ficar avançando muito nisso aqui, porque o que nós, de fato, ganhamos dinheiro é com a sociedade que nós fazemos. Quando a gente entra dentro das empresas, entende que os empresários, talvez, por si só, não quer resolver por si só, e quando eles não pagam para a gente resolver, eles querem, eles aceitam ali o nosso know-how, e a gente traz debaixo do nosso guarda-chuva, e a gente ganha muito dinheiro com isso, com as sociedades. Perfeito? Então, tá aqui a oportunidade para vocês. É só fazer o pagamento ali. O Whindersson acho que mandou o link ali, né, no chat. Beleza, tá aí. E a gente... Mas não aparece nada do cupom nem pagamento. Whindersson, ajuda ele aí, meu irmão. Deixa eu verificar aqui. Só um instante. Verifica aí, por favor. Enquanto isso, meus amigos, abre aí o microfone, tem dúvida, esse é o momento de tirar dúvida, uma fala aqui, um direcionamento pode mudar a sua realidade. Fiquem à vontade, esse é o momento de vocês tirarem dúvida, tá? Falem para mim se valeu a pena, foi bacana. Falem, por favor. Eu gostaria de falar, primeiro, obrigado aí, muito conhecimento, já bugou minha cabeça que eu estava tentando fazer uma organização financeira que fazia tempo que eu não fazia, contratei uma ferramenta aqui para me auxiliar nisso, já vi de novo que misturei o pessoal com da empresa. É estrutural, Edgar. Ainda tem essa dificuldade de enxergar como separar por faltar caixa, né? A gente fala, pô, falta caixa, não consigo fazer um Prolabore, não consigo enxergar um Prolabore. A gente pega só e vai pagando conta, vai pagando boleto. Uhum. E aí, o que eu queria entender? Esse diagnóstico 360, vocês vão olhar os números, eu entendi os números de contas, beleza, hoje eu até consigo mostrar isso mais facilmente. Uhum. Aí eu tô vendo aí score completo, comercial completo, o que seria esse aí? Esse diagnóstico, Edgar, não é porque hoje é uma aula exclusiva de finanças, mas o nosso diagnóstico 360, ele olha para tudo quanto é área da sua empresa. Então, nós vamos falar sobre processos, nós vamos falar sobre comercial, sobre marketing, sobre estratégia, nós vamos falar sobre a parte financeira, 360 em tudo que tange a sua empresa, entendeu? Ah, tá, porque é uma dor que eu tenho também, essa questão de processos e tudo mais, até para enxergar, aqui, ó, eu consigo ir por esse caminho. Eu tenho algumas ideias de fontes de receita, mas eu não tenho, assim, algo muito organizado no sentido, cara, a minha meta de venda desse produto é isso, desse aqui é isso, eu consigo alavancar nesse, não tenho isso, entendeu? Então, por isso que eu Sabe o falo. que acontece? Sabe o que acontece, Edgar? E eu entendo porque você não tem isso. Primeiro que você está no caos operacional. Você é o cara, como eu falei lá atrás, você é o cara que bate escanteio, pega no gol, é o treinador, é o atacante, enfim. Enquanto você estiver dentro desse caos, você não olha a floresta como um todo. O seu trabalho adquire, meu irmão, esse diagnóstico, porque o seu trabalho vai ser
Leandro e Whindersson, tá aqui, ó. O que acontece na minha empresa é isso. Dentro do diagnóstico, nós vamos fazer questionário contigo, uma anamnese profunda de toda a área da sua empresa. Nós vamos voltar para a nossa empresa, vamos sentar com a nossa equipe, eu e o Whindersson e o nosso time aqui, e nós vamos pegar tudo aquilo que você trouxe e colocar uma inteligência empresarial naquilo. Quando a gente entender, ó, o gargalo do Edgar é esse, isso, aquilo. Beleza, entendemos o gargalo. Como que ele vai resolver? A gente vai começar a desenhar alguns cenários de resolução. Aí a gente volta contigo e te apresenta. Edgar, que nem você falou, Leandro, eu tenho algumas linhas de produto que eu quero lançar, só que eu não sei como lançar. Também, e eu posso falar sem medo de errar, falta de um bom planejamento estratégico, tá? Não, total, não tem. Exato. Porque muita gente vem com aquela solução, não, investe nisso que você resolve, investe naquilo. Eu falei, cara, mas se a gente está falando de uma empresa que não tem caixa, é fácil vir com essa solução de investimento. Exato. É porque, assim como a maioria das agências de marketing, Edgar, eles querem vender um empacotado, o mesmo empacotado para hamburgueria, para oficina mecânica, para uma consultoria, para uma siderúrgica. Não, cara. Por isso que o nosso grande diferencial é entrar dentro da sua operação e personalizar. Nós não somos uma consultoria que vai atender 100 clientes. Não, cara, nós somos uma consultoria que vai atender 10 clientes por vez. No máximo. Porque nós entramos dentro da sua empresa, de fato, e qual que é a realidade do Edgar? O que ele precisa? Sim. Poxa, o que ele precisa tem no mercado? Não tem. Então, nós vamos ter que criar para ele. Nós vamos criar um sistema, vamos criar com base no que ele já é, na história que ele tem até aqui, na forma que ele comunica, nós vamos criar personalizado para você. E o diagnóstico 360, ele garante isso também, meu irmão. Então, aproveita, adquire. Eu quero amanhã, no máximo, sexta-feira, já estar fazendo esse diagnóstico contigo. Não, fechou, eu vou mandar bala aqui. Mandaram no grupo agora, né? Você falou? Eu mandei aqui no próprio chat o link Isso. corrigido. E, cara, eu acho que eu fiz besteira, viu, Leandro? Tá dando 100 pila de desconto, cara. Eita, meu irmão. Não, Mas Já foi. a hora que botou a etiqueta, já era. já é exatamente isso, Edgar. Tá mantido. E como o Leandro falou, assim que você fizer, a nossa equipe vai entrar em contato com você já amanhã, já fazer o agendamento, e eu gostaria já de te adiantar. É eu e o Leandro que vamos entrar nessa reunião com você, e separe aí pelo menos 2 horas do seu tempo, do seu Exato. dia, para a gente fazer um diagnóstico completo. Isso é a primeira reunião, tá bom? Fechado. Tô dentro. Perfeito, Fechou, meu irmão. Parabéns para você. Parabéns demais, Edgar. Você é um caso, assim, gritante, meu irmão. E, assim, com toda humildade eu falo para você, tá? Não, assim, se eu não visse capacidade em mim de geração de receita, eu ia falar assim, cara, não vou meter nessa, vou voltar para o CLT. Mas eu enxergo capacidade de geração de receita, eu enxergo capacidade de crescimento. A questão é, eu vejo muita falta de processo, eu vejo alguma desorganização por estar engolido pelo dia a dia do operacional, e aquele medo de crescimento, né? Criar contrato para crescer ou cresce para contratar, né? Você fica naquele cordão umbilical ali, com medo de romper, né? Sim, Eu falo, cara, mas eu tenho capacidade, sim, eu tenho conhecimento para isso, entendeu? Quando eu vejo pessoas do mesmo mercado que o meu, com conhecimento muito inferior e crescendo, eu falei, cara, não é possível. Exatamente. Coisa errada aí, bicho. Exatamente. Sabe por quê? Simplesmente porque se estruturou um pouquinho antes, se apresenta de uma outra forma, entende? E enquanto você não tem isso, Talvez, cara, absurdo. tecnicamente, talvez o cara não seja bom, mas de gestão, sim. Então, por isso que o cara cresce. Exatamente. E assim, o que mais me dói, e o Whindersson já vai falar, é quantos Edgares que pararam no meio do caminho, faltando só mais uma pasada para encontrar o diamante, sabe? E é o que você está trazendo, Leandro. Eu estou sufocado, cara. Se eu não acertar, cara, não quero voltar para o CLT. Falta só um pouquinho. Enquanto os Edgares que não tiveram a força que você tem para continuar ainda, entendeu? Sim. Então, o nosso trabalho, muito mais do que o dinheiro, nós, sem hipocrisia nenhuma, nós vamos ganhar mais muito dinheiro. Não é pouco, não, meu irmão. É muito dinheiro que nós vamos fazer com a opção. Mas o nosso principal ponto aqui, Edgar, é impactar e dar um caminho claro para o empresariado brasileiro. Chega de você ir para um treinamento de final de semana e, nego, empacotar ali uma solução única e verdadeira para a sua realidade. Não. Tem que entender de fato o que acontece.
eu sempre tinha dificuldade com isso. Eu vou muito em imersão, participo de treinamento e tudo mais, mas eu saio dali e falo, tá, beleza, e aí para mim, como é que fica a Exato. familiaridade? É na segunda-feira que as coisas acontecem. Vai lá, Whindersson. Edgar, eu quero passar, na verdade, contextualizar um ponto que você trouxe, que hoje nós tivemos uma reunião com uma empresária que, inclusive, nós compramos 50% da empresa dela, que ela estava exatamente nesse ponto que você está. Ela falou assim, eu não estou aguentando mais, eu já estou me abrindo para o mercado. Por quê? Porque é muito potencial, comunica muito bem, ela é uma comunicadora nata, como que fala assim, conhecimento técnico na área dela, eu conheço várias empresas na área dela, mas que poucas pessoas que transmitem da forma que ela tem, e mesmo assim ela estava desistindo, porque realmente sozinho é muito difícil de fazer. Sim. Sozinho é muito difícil de fazer. E através de tudo que nós estruturamos, que nós vimos de potencial dentro da empresa dela, depois de todo o diagnóstico que foi feito, planejamento estratégico, aí nós decidimos comprar 50% da empresa dela. Legal. E aí foi um alívio para ela, e é uma força para ela que ela vai para o mercado hoje de, assim, com vento e popa, tendo a energia que todo empresário precisa. Qual que é a energia que todo empresário precisa? Dinheiro em caixa. Exato. Bom, top. Bora, deixa eu pagar isso aqui já. Vai lá, meu irmão. Fechou. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Esse é o momento. Aproveite aí. Mislene, quem mais está aqui conosco? Aproveitei para tirar dúvida. Terezinha, Mobata, Gilberto. Falem pelo menos se valeu a pena para vocês, pessoal. Pelo menos se valeu a pena esse tempo de vocês aqui, esse conhecimento. Nenhuma dúvida, só agradecer, Mislene. Ó, não tá vindo desconto aqui não, no cupom, hein? Muito. O Whindersson já está vendo para você lá, Edgar, só um minutinho, meu Tá. irmão. Eu que agradeço, Mislene, a sua presença, tá? O que vocês estão nos entregando aqui para mim é o tempo e a atenção de vocês, é um dos bens mais preciosos que vocês têm, tá? Parabéns, ótima aula. Uma pergunta, como calculo o meu Prolabore? Já vou voltar ali, Leandro, só um rapidinho. minutinho, tá? O Edgar, abaixo ali, entre o seu preenchimento e os dados do cartão, tem uma escrita assim, tem um cupom de desconto. É só clicar nele que ele aparece. Tá, deixa eu ir de novo lá para ver. Maravilha. Mislene, então, mais uma vez, muito obrigado, mulher. Muito obrigado, muito honrado pela sua presença aqui, tá? Ô, Bata, vamos lá. Obrigado demais, Terezinha. Você sempre tá aí com a gente. Imagina o que essa mulher, a Terezinha, vai ser daqui 3 meses, daqui 6 meses. Caraca, toda a aula tá aqui com a gente. Muito obrigado. Ô, Bata, vamos lá. Como que você vai calcular o seu Prolabore? Primeiro, você tem que entender qual que é o seu faturamento. Não adianta você estabelecer um Prolabore de 10 mil se você tem um faturamento de 20. É 50% do seu faturamento, né? Então, primeiro, qual que é o seu faturamento? Beleza. Tem o seu faturamento, você vai tirar o seu custo fixo, ou seja, aquilo que a sua empresa precisa todos os meses para ela se manter aberta, sem venda nenhuma, só para ela se manter aberta. Você vai tirar o seu custo variável, aí vai depender da sua produção, das suas vendas de fato, vai sobrar a sua margem, a sua receita, líquida, perfeito? Faturamento, menos custo fixo, custo variável, sobra a receita ali. A partir daqui, Batá, você consegue minimamente começar a estabelecer um Prolabore. Não sei, vamos falar que sobra 10 mil reais da sua receita líquida. Quanto que é um Prolabore? Aí entra os critérios. Um profissional, para aquilo que você faz, se você tivesse que contratar esse profissional, até quanto você estaria disposto a pagar para ele? Esse é o primeiro critério. Segundo critério, muito importante, qual que é o seu custo mensal de vida para você pagar a sua casa, para você pagar, de fato, as despesas ali da sua família para você sobreviver. Talvez a sua esposa trabalhe também, então pode complementar, então esse custo não vai ficar tão alto, ou não, é somente você, então esse custo ele aumenta um pouquinho mais. Então, o segundo critério você precisa estabelecer. Só que também não adianta nada. Vamos imaginar que você precisa de 5 mil hoje e da sua receita líquida está sobrando 3 mil. Como é que você vai tirar um Prolabore de 5?
entende? Então, comece a estabelecer isso, inicialmente não precisa ser alto, não precisa, inicialmente você pode estabelecer com base no seu faturamento e na sua receita líquida, tá? Pode começar por faixa, vou te dar o exemplo da Upsell. Nós temos uma faixa de 0 a 100 mil reais de faturamento, nós tiramos, sei lá, 10 mil reais, vou trazer um pouquinho mais um zoom, tá? De 0 a 20 mil, nós tiramos 3 mil reais, 5 mil reais de prolabore para cada sócio. De 25 mil a 60 mil, nós tiramos 8 mil reais. De 60 mil para cima, nós tiramos 8 mil reais, ou os 10 mil reais de prolabore, e o restante é de distribuição de lucro. E aí a gente fixa em 8 mil, e o nosso planejamento estratégico, normalmente ele contempla 6 meses, a cada 6 meses a gente está revisitando o nosso planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico, ele é um documento vivo, ele muda a cada 6 meses, a cada um ano, aquilo que você estabelecer. Então, o que eu te oriento é estabeleça por faixa, de 0 a 50 X de prolabore, de 50 a tanto X de prolabore, mas se você quer uma clareza mais robusta, se você quer um sistema mais robusto, se você quer, de fato, uma identificação, não só da sua parte financeira, não só para estabelecer o seu prolabore, mas como um todo da sua empresa, meu irmão, tá aí o diagnóstico, aproveita. A gente vai fazer isso 100%, 360 na sua empresa, beleza? Mas, respondendo a sua pergunta, 2 critérios. Quanto que você pagaria para um profissional hoje que faz o que você faz e qual que é a receita líquida da sua empresa, tá? Tendo esses 2 critérios, você já consegue estabelecer um prolabore na sua empresa. Beleza? Consegui responder, meu irmão? Fala aí, por favor. Se tiver mais dúvida, ou só, se eu te deixei com mais dúvida, abre o microfone e vamos chegar num ponto final. Perfeito, vou aplicar essa explicação. Perfeito, que bom que você conseguiu, meu irmão. Conseguiu entender. Maravilha. Mais alguma dúvida, meus amigos? Caraca, já é 10 horas. Vamos dar os parabéns aí para o Edgar, que garantiu o diagnóstico para ele. Parabéns, Edgar. E eu vou... E aqui, nas próximas aulas aí, o Edgar vai trazer testemunhos extraordinários aí. Sem dúvida. Sobre o diagnóstico e aquilo que ele vai viver e implementar dentro da empresa dele. Sem dúvida. Edgar, é que eu sou crente, cara, mas se eu tivesse um champanhe, um vinho, eu nem sei se é errado beber isso aí, mas se eu tivesse, eu estourava aqui, meu irmão, para festejar, tá? Eu tenho certeza que depois da nossa entrada, minha entrada e do Wilson dentro da sua empresa, a sua realidade vai ser outra. E assim, Edgar, entenda o que eu estou falando aqui, tá? Não é venda de milagre, não, meu irmão. Não é de um dia para a noite que as coisas acontecem, é com muito trabalho, é com muito suor. Você demorou não sei quanto tempo para trazer a sua empresa na faixa que ela está hoje. Talvez vai precisar de um pouquinho mais de trabalho, talvez vai precisar dar um passo pequeno para trás para dar 50 para frente. É com muito trabalho, com muito sistema, com muita inteligência empresarial. Não é do dia para a noite, não é num passo de mágica, mas a gente pode te ajudar e a gente vai. Muito obrigado pela sua confiança e parabéns pela sua decisão, meu irmão. Obrigadão. Não, eu sempre me senti o empresidiário, como diz aquele cara que eu não vou lembrar o nome agora. Falei, cara, preciso melhorar isso, preciso profissionalizar isso. Eu estava sentindo isso aí já há um tempo já. Chegou o momento, eu tive um grande problema do ano passado para cá, que foi vender. Eu falei assim, cara, beleza, vendi pra caramba, mas eu tive que correr atrás que nem um louco para entregar. Eu falei, tá errado. Exato. Exatamente. Agora você vai trabalhar de inteligência. Chega de ser somente na força do braço. Exato. É isso, meu irmão. Mais uma vez, parabéns. Amigos, mais alguma pergunta? Senão a gente finaliza por aqui. Eu preciso agradecer mais uma vez Thiago, Edgar, Taylor, que ficou com a gente aí, o Velansky, né, o nome dele, que é o rapaz da agência de modelo. Já não está mais conosco, mas agradeço a Terezinha, a Miss Nene, que presença ilustre da Miss Nene, muito honrado. Gilberto, Whindersson, meu sócio, obrigado por me ajudar a construir essa empresa gigantesca que é a Upsell. Vamos junto. Posso rasgar um pouquinho de cedo aí? Vai lá, meu irmão. Eu sei que está todo mundo querendo dormir. Eu quero agradecer bastante a presença aí da Terezinha e do Gilberto, que são meus pais, né? E que são os dois incentivadores que, independente da situação que eu já passei na vida, estão sempre aí acompanhando, me dando força e erguendo minha cabeça quando eu estou querendo baixar, e eles estão sempre me inspirando. Os dois, desde que eu me entendo por gente, os dois são empresários. Eu era criancinha, eu ia para a empresa deles trabalhar,
é assim, acompanhar eles trabalhando, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Se não fosse hoje, ou se não fosse os dois, né? A forma que os dois levaram comigo, eu não seria metade, nem, acho que eu vou diminuir, não seria um décimo do homem que eu sou hoje. Obrigado a vocês. Bom demais, meu irmão. Um dos princípios da honra é muito certa e é muito séria, cara. Parabéns por isso. E que bom que você não se estendeu, porque senão começaria a chorar aqui. É isso, meu irmão. Show de bola. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos ali no grupo, pode chamar o nosso número ali do Upsell. Se não for eu e o Whindersson, nosso time atende vocês. Essas questões chegam até a gente. Nós não temos só o diagnóstico, tá? Nós temos o nosso curso de máquina comercial previsível, que ele já está pronto. A gente vai mandar ali também no grupo o link. Ali vocês vão conseguir entender o que é de fato vender e como vender. É um treinamento ali, um curso com muita ferramenta, e temos bastante soluções para os empresários. E eu aguardo vocês na semana que vem, na nossa aula. Siga o nosso Instagram, a gente coloca muito conhecimento, muita ferramenta lá também. Siga o nosso Instagram, beleza? Espera aí que eu vou colocar o link aqui, pessoal. Boa, coloca aí, pessoal. Principalmente se vocês querem vender e entender o que é prospectar, o que é um dashboard, o que é um CRM, o que é cadência de follow-up, quebrar objeções. Esse curso ele é muito robusto, é o Máquina Comercial Previsível. Demorei um pouco aqui, porque o Instagram fechou no meu computador, mas já consegui organizar. Tá aí já o link, galera, segue lá. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha com posicionamento, comunicação, muita orientação, muito processo de educação para o nosso público, e nós queremos crescer com um público consciente, não com aquele público viralizado que está ali só por emoção e vai para um lado e para o outro. Fechou, gente? Obrigado, uma boa noite para vocês. E até, lembrando, semana que vem, de segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos fazer uma imersão, e o tema dessa imersão é marketing versus comercial. Estejam aqui, tragam outras pessoas, porque essa imersão de 4 dias vai transformar a realidade de vocês dentro da empresa de vocês. Se aplicou, não tem como dar errado. É isso, show de bola. Pessoal, mais uma vez, beijo grande, fique com Deus. Deus abençoe a noite de sono de vocês, dá um dia maravilhoso amanhã, e a gente se vê por aí. Fica com Deus, pessoal, até mais.